não. Olá, 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 muito boa noite, muito boa noite. Vamos chegando, muito boa noite. Olá, vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Boa noite. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui chamar o nosso convidado. Só um minutinho, gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chamar o nosso convidado aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos chamar aqui o Fábio. Vamos, convidado, pode aceitar. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Olá, meus preciosos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa A Voz da Enfermagem, né, galera? Aqui é onde nós, da enfermagem, temos a liberdade para falarmos e sermos ouvidos, tá bom? Hoje, nessa live especial, onde a gente vai trazer aí as atualizações sobre o piso, né? Sobre o nosso piso e toda essa situação aí que a gente vem passando, né? E vamos lá, né? Vamos esperar aqui o Fábio. Fábio entrou, né? Fábio, eu já te convidei, aceita aí. Fábio, eu já te convidei, pode aceitar. Fábio tá aqui com a gente, é só aceitar a solicitação, tá, Fábio? Já tá aí para ti. Ó, convidei de novo, tá? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Fábio não está conseguindo participar, não está conseguindo conectar, Fábio? Está acontecendo o quê? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem um convite. Fábio, aceitei. Vamos lá. Vamos ver se vai. Boa noite. Enquanto isso, vamos chegando. Estamos ao vivo, né, no Instagram. Olá, Fábio! Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo ao nosso programa A Voz da Enfermagem. Tudo bem? Olá, É um boa prazer noite a receber. todos. Um prazer receber Boa noite a você todos. aqui. Um prazer podermos falar um pouco aí, né, do nosso piso. Nossos Os colegas estão muito perdidos. Essa semana eu recebi muitas mensagens. Então eu acho muito importante a gente tentar esclarecer o máximo possível, né? Porque tá todo mundo muito perdido. Aí eu vou começar aqui me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou Isabel Gonçalves, eu sou técnica em enfermagem, né? E me especializei na área de home care, internação domiciliar. Eu tenho um curso online onde a gente especializa, torna técnicos de enfermagem especialistas na prática do home care, na prática do empreendedorismo. A gente mostra para os técnicos de enfermagem que existe condição de empreender e de não ficar assim tão escravizado das instituições que acabam nos explorando aí, né? Existe isso, infelizmente. E estamos aqui hoje ao vivo com o Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo. Gente, Fábio também é técnico de enfermagem, é bacharel em Direito. A palavra para você, Fábio, fica à vontade. Eu fico muito agradecido. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui no seu canal, com o seu público e a gente interagir, tirar as dúvidas dos nossos colegas, né, sobre um tema muito importante e que vem levantando bastante dúvidas, né, a nível nacional, em diversos vínculos, né, Total. empregatícios, né, e com trabalhos precários e diante do que nós estamos vivendo, as dúvidas elas são inevitáveis, né? Ainda mais agora dos últimos acontecimentos. Quero agradecer ao meu público que está presente também e que vocês possam mandar aí um aviãozinho aí, chamar seu colega, seu amigo e vir participar aqui com a gente. A Isabel abrindo esse espaço. É uma honra estar aqui com você, uma grande liderança, uma técnica de enfermagem, mas que tem muito conhecimento, né? Que a gente está compartilhando, a gente juntos aqui. Por isso que eu digo que você pode ser protagonista da sua história. Então, Com sempre certeza. valorizados e representados por nós, né, Isabel? Com certeza, Fábio. Hoje mesmo eu fiz algumas postagens assim nesse sentido, né? Nós somos realmente os únicos, né, responsáveis pelos nossos sonhos aqui no mundo. E se a gente não correr atrás, e principalmente em se tratando, né, da enfermagem,
dessa área da saúde que eu costumo dizer que nós somos até invisíveis, né? Em alguns momentos, e isso é muito triste, né? Porque eu até faço uma brincadeira que nos hospitais, nós técnicos de enfermagem, a gente é invisível até para o paciente, para a população, porque quando eles nos chamam, na maioria das vezes, eles nos chamam enfermeira, enfermeiro, doutor, né? E o técnico de enfermagem, muitas vezes, eles não sabem realmente, às vezes, que a gente está ali, né? Que a gente existe. E Verdade. o piso, né? As pessoas falam assim do piso. Ah, o piso que legal, foi aprovado aí o piso salarial agora. Gente, o piso, eu queria assim que vocês entendessem, né? O pessoal que está chegando agora na enfermagem, né? O pessoal que recém formou, o pessoal que está estudando. Eu tenho muitos alunos, muitos seguidores, assim. No TikToker, por exemplo, eu tenho muito seguidor que é bem jovem, que está recém integrando aí, né, a enfermagem. E esse piso, gente, é uma conquista que a gente batalha há muitos anos já, né, Fábio? Muitos anos. Uhum. Assim, é uma trajetória grande para a gente chegar até aqui, né? E agora a gente está vivendo aí o que eu não esperava, né? Eu não sei se o Fábio esperava que a gente fosse viver nessa essa dificuldade aí, né, que eles estão colocando, né? E aí eu queria que tu dissesse, Fábio, tu esperava assim toda essa imposição que a gente está encontrando? Eu realmente, por conta de tantos anos de luta, eu não esperava que fosse tanta imposição, né? Essa dificuldade aí dessa união que eles fizeram para tentar aí, né? Colocar como se o nosso piso fosse uma coisa ilegal, fosse inconstitucional, né? E a lei, né, é constitucional, foi aprovado, foi sancionado, é um direito merecido demais, porque se os técnicos de enfermagem já mereciam, se os enfermeiros já mereciam, as parteiras, os auxiliares, eu acho que agora, depois de tudo que a gente viveu na pandemia, né, todo esse cenário que a gente tem aí colegas muito doentes, né, inclusive por conta dessa situação da pandemia, de tudo que a pandemia trouxe, e inclusive temos também colegas que perderam a vida, né, e pessoas que ainda estão chorando, né, e eu acho que é mais do que merecido. Nesse momento, assim, eu acho que foi aquela gratificação que a gente não recebeu. Porque eu sempre falo, um herói, ele luta uma guerra e ele voltando vivo ou não, Fábio, ele vem condecorado. Ele vem de lá cheio de condecorações, sabe? De botam daquelas. Eu não sei o nome, gente, perdoe-me a ignorância, mas eles voltam cheio de estrela, né? Cheio de condecoração. E a guerra do Covid que nós vivemos, sabe? Eu fico olhando e pensando, cadê a condecoração? Cadê aí as medalhas, né? Dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos, dos agentes de saúde, né, que somos nós que fazemos esse trem andar, eu sempre digo, né? Então, assim, cadê? Você esperava, Fábio, que a gente fosse viver tanta resistência? Pois é, eu não esperava que ia haver tanta resistência, ainda mais esse lobby empresarial, porque, assim, é lei federal, né? Pois é, Parece que a gente está vivendo uma coisa que não é nem lei, né? Porque isso, eles não querem cumprir de forma alguma. Eu já disse até em algumas falas minhas, Isabel, que eu acho um absurdo ter ainda essa teoria de fonte de custeio para um lobby empresarial que arrecada bilhões, milhões, né? exatamente, Então, o que a gente exatamente. está conseguindo observar é que talvez eles não sabiam disso, de que a enfermagem ela é a corresponsável por todo o andamento do sistema de saúde. Então, aí, caiu na real agora que a enfermagem ela é realmente essencial e dispensável em toda a linha do cuidar, dentro da área de saúde, seja ele qual for a unidade, ou o tratamento, ou o tipo de trabalho, né? Se você tirar a enfermagem da unidade, do hospital, o hospital fecha. É isso mesmo, Exatamente. entendeu? Não tem Se você como, colocar não funciona. isso. Então, assim, agora que eles estão percebendo, porque esse susto em relação aos valores, esse susto em relação aos valores é por quê? Porque quando você vai na unidade de saúde, você tem ali a figura do nosso colega, vamos dizer assim, da equipe multidisciplinar, 3, 4 médicos. Mas a enfermagem são muitos mesmo. Ele não sabia disso, que são muitos mesmo? Então ele tem que honrar Somos. tudo isso.
Pessoal, é uma Somos lei muito, federal. somos Que muito país é para que o esse? trem continue andando, né, Fábio? Somos muito para que o trem continue Exatamente. andando, porque eu falo, se não fosse, não tinha. E olha só, somos muitos, mas a considerar que nós temos hoje 213 aí bilhões, né, de habitantes, milhões de habitantes, e temos aí somente 23, né, milhões de inscritos no Conselho de Enfermagem, entre enfermeiros e técnicos, né? E, pasme, 19 desses são técnicos de enfermagem, né? Uhum. 19 desses milhões. Então, assim, somos muitos, mas eles sabiam, eles sempre souberam, né? Isso. Agora, olha, aqui em Brasília a gente está acontecendo coisas absurdas. E o que eu quero que vocês entendam, e é por isso que a gente está aqui hoje, né, Fábio, é que Isso. eles estão agindo de forma arbitrária, eles estão simplesmente passando por cima da lei, né? Porque é lei, foi aprovada. Aqui nós temos uma rede grande, a rede DASA, aqui em Brasília, eles são donos, né, da metade dos hospitais aqui. E para te ter uma ideia, eles liberaram os contra-cheques agora, no dia 31, já para fazer pagamento hoje ou amanhã, e não tinha o piso, tá? E eles estão aí batendo em cima disso, a gente está esperando o Supremo, a gente está esperando o Supremo. Gente, isso não existe, é inconstitucional. Então, assim, vocês precisam lutar, a gente não pode parar, tá? A gente não pode parar, a gente não pode se calar. Já existiu situações de querer fazer o registro das nossas carteiras como auxiliares, já existiu situações deles nos pressionar com demissões, sabe? Mas isso tudo é inconstitucional, isso tudo é contra a lei, isso é crime, tá? Então, eles não podem fazer isso. Olha aí, não pagou nem deu satisfação, né? O Leandro está falando aqui. E assim como outras redes, tem umas redes que estão enviando e-mail, né, para as pessoas e estão dizendo, porque a gente está esperando. Gente, é ilegal. Não tem essa de que eles estão esperando, tá? O STF se manifestar. Não tem essa. Enquanto não tem manifestação, é lei, é constitucional e a gente tem que seguir. Então, a minha sugestão, o meu conselho para a minha audiência, para o meu público que me segue aqui nas minhas redes sociais é: gente, não recebeu, vamos continuar lutando. Então, vamos fazer denúncia, tá? A gente tem que denunciar. Delegacia do Trabalho, a gente tem que buscar os sindicatos, a gente tem que buscar também os nossos conselhos, tá? E fazer o máximo possível, enviar e-mail, sabe? Rede social, a gente hoje tem, graças a Deus, voz, né? É o nome desse meu programa aqui, sempre que eu me encontro com um colega, é justamente Voz da Enfermagem, porque hoje nós temos voz. Hoje a gente não depende da Globo, hoje a gente não depende do SBT, da Record, hoje nós dependemos de nós mesmos, mas a gente precisa querer, né? Então, assim, eles precisam entender que nós não vamos nos calar e não vamos aceitar, tá? Porque, tá, fica só esperando, de braços cruzados. Gente, se a gente ficar esperando de braços cruzados, não vai resolver. Porque, olha só, um mês que eles deixam de nos pagar, são milhões a mais nos bolsos deles. Infelizmente é a realidade, não é isso, Fábio? Exatamente, sabe? Eles fingem, passam por cima de tudo, né? Alegando uma tal de uma liminar que não existe, e entrado com a ADIM, né? Entrado com a ADIM, com a ADI, que é a Ação Direta de Constitucionalidade, mas a lei, em nenhum momento, ela deixou de ser lei, né? Em nenhum momento ela foi Exatamente. suspensa, em nenhum momento ela deixou de ser aplicada, ela tem que ser aplicada. Então, assim, embora eles não estejam pagando, ou não vão pagar por esse motivo ou por outro motivo, o que eu digo para os nossos colegas, Isabel, é que anotem essa questão dos meses, né? Porque isso aí, se uma ação dessa, vamos só supor, eu sei que é um exagero, mas vamos só supor que uma decisão dessa demorasse um ano. E aí, é um ano esperando essa decisão? Entendeu? É um ano Exatamente, não esperando essa pode. decisão, sendo que a lei não parou em nenhum momento de ser lei. Então, assim, anota esses meses que vão ficar descobertos, e com certeza, a gente usa até uma expressão no direito, Isabel, que quem paga mal paga duas vezes, né? Então, esses empregadores, Exatamente. eles irão ser responsabilizados, e como disse bem Isabel, a gente vem falando isso, as lideranças nacionais vem falando isso em nível nacional, né? Mandando um alô aqui para o coletivo Nossa Voz, que está presente, a Jordana, Liliane Lima, de Voz da Enfermagem, também um Prazer, abraço para o gente. Davi Prazer, muito Apóstolo. prazer. Davi Muito prazer Apóstolo é a um todos. gigante lá Sejam de todos Salvador. muito bem-vindos. Exatamente.
E o que, que a gente diz, Isabel, sabe o quê? O que você falou. Denuncie para o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, porque trata-se de uma lei federal. Denuncie para o seu sindicato essa questão de manobra, né, Isabel? De assinar termos ou de assinar algum documento. Não assinem nada. Mas eu Nada, sei, a nada, própria nada. justiça sabe que quando Fábio, o você seu assina áudio uma está um pouco baixo. Estão me falando aqui que o seu abaixo, áudio está um pouquinho baixo. Se você conseguir aumentar um pouquinho, então vou tá? tirar aqui. Só um minuto, deixa eu cancelar aqui. Pronto, veja se aumentou. Tá bem agora? Nossa, muito bom. Melhorou, gente? Falem aí para Melhorou nós aí? se está melhor. Ó, minha equipe disse aqui que está melhor. Tá melhor, Então, né? então, gente, Ok. é Então exatamente isso. O assim, Fábio fala vou com muita denunciar. propriedade, porque ele também é do direito. Eu estudei direito, Fábio, mas não exerço, né? Oh, Nunca exerci. Eu logo me apaixonei uhum, pela área da saúde. Mas, uhum, assim, o que a gente precisa entender é que eles uhum. podem até demorar, mas eles vão pagar. E vão pagar Exatamente. também os atrasados. Então, Isso. o Fábio está dizendo aqui, vamos anotar, tá, galera? Vamos anotar, vamos ter ali condições da gente fiscalizar, da gente, para não dizer assim depois, mas eles não pagaram, eu não recebi, e ficar aquela queixa. Por quê? Tá, não recebeu, porque você É. não buscou. Precisa buscar, né? Receber, para que a gente consiga buscar anotar isso, buscar guardar essas informações, não assinar. Tem gente que já falou comigo, Fábio, perdão, no direct aqui, disse assim, Isabel, eu assinei um documento. Não vai assinar nada. Isabel, eu assino, eu trago a minha carteira, olha só, eu trago a minha carteira, eles solicitaram a minha carteira para eu assinar, para eu trazer para eles fazerem uma troca lá. Eu falei, você não traz nada. Você não leva carteira, você não leva nada, gente. Não Isso, tem isso, não existe. A gente não isso. pode fazer isso, porque se vocês levarem, se vocês assinarem, acabou, não tem o que fazer, né? Depois de assinado, depois de aceito, aí não tem o que fazer. Então, por enquanto, né? E, Fábio, o que que a gente pode dizer? E eu tenho tido, assim, uma audiência muito grande me perguntando em Uhum, relação às cooperativas. Eles uhum, tendem a dizer que para as cooperativas não vale. E eu queria, assim, tenho dito para a minha audiência que é válido para qualquer agente da enfermagem, qualquer enfermeiro, técnico, parteiro, auxiliar, em qualquer que seja a instituição que ele trabalha, né? O isso. piso, ele é para todos, né? Não tem essa de que é cooperativa. A cooperativa precisa se ajustar, entendeu? E aí eu queria que você, né, que tem aí mais bagagem, falasse para a gente como funciona a questão da cooperativa, porque eu tenho muito seguidor que fica confuso em relação a isso. Uhum. Exatamente. Na cooperativa, eles alegam muito aquela questão, né, Isabel? O cooperado, ele é o prolabore, ele recebe prolabore, ele é o empresário, é um grupo de pessoas que se une, né, que trabalham por produção. Então, não existe piso, não tem como receber um piso, né? Então, eles alegam muito isso, né? Mas não é verdade. A lei número 12.690 de 2012, no artigo 7º, inciso 1º, inclusive as instituições de classe, COFEM e CORENS, também vem mencionando muito essa lei, né? Dr. Gilmar, brilhantemente lá de Recife, abordou bastante esse tema também, muito pertinente. Então, existe essa lei, pessoal, que dá um amparo total, porque ela diz o quê? Que os cooperados receberão o valor da produção em cima do valor do piso, e na ausência deste, irão receber pelo salário mínimo, que era o que vinha sendo pago. Ora, vinha sendo pago o salário mínimo, mas quando entra o piso em vigor, Isabel, tem que se aplicar a lei do piso, Piso. entende? Então, os valores serão reajustados. Então, o que que eu digo? Para as cooperativas do serviço privado, tem que ser pago imediatamente. Para as cooperativas de nível público, tem aquela questão dos contratos, dos aditivos nas licitações. Então, o que que eu digo muito, Isabel? É que os colegas peçam, viu, Isabel? Isso aqui é uma informação muito importante, né? Quem está ligado e trabalha pelo vínculo de cooperativa, Fábio do Coração, junto com a chancela da nossa Isabel, diz o seguinte: peçam uma assembleia extraordinária. É um direito de vocês. Peçam uma assembleia extraordinária para quê, Fábio?
Porque se vocês são o patrão, né, Isabel? Então vocês podem fazer isso, não é motim, não é nada. Exatamente. Então pede-se uma Assembleia Extraordinária para tratar da pauta do piso. E aí dentro da pauta do piso vai ter 2 ou 3 perguntinhas. Como estão o andamento para o pagamento do piso? Ponto 1. Segundo, como se dá, ou como está em andamento essa questão das licitações em referente ao serviço público com o valor do piso. Como está o andamento desses aditivos desses contratos com o serviço público em relação ao pagamento do piso, a hora agora convertida em cima do valor do piso. E por último, que ninguém nasceu ontem, vai perguntar o quê? E como estão, ou como se dará, ou como se darão, a questão do retroativo. E aí vão dar um pulo para trás. Por que retroativo, Fábio? Não tem como. Ainda mais no serviço público é só em janeiro, se a gente conseguir pagar. Não. Mas a lei começou a entrar em vigor, Isabel, em agosto, não foi? Agosto. Abre-se Então, se lá pagar em precedente, dezembro, amigo. vão ter que pagar os meses de retroativo, né? Precedente. Gente, E ele ó, é tem, bem viu? importante pontuar isso aí, Fábio. Eu queria pedir para quem está aqui com a gente, né? E, galera, vamos anotar, tá? Porque as pessoas ficam muito perdidas. Então, o Fábio deu aqui, ó, 3 pontos. E assim, por que pedir uma assembleia? Porque eles querem dizer que vocês são donos. Mas a realidade, gente, que a gente conhece é outra. Eu tenho vários colegas que trabalham com cooperativa e nunca receberam anos luz, 10 anos de cooperativa, nunca recebeu participação de lucro de nada, Fábio, né? Essa é a realidade, certo? E hoje a gente tem 2 situações com a cooperativa que eu queria que também, é claro que se você estiver preparado para isso, já tiver tido aí essa dúvida por parte também da sua audiência, que você diga para a gente, porque hoje nós temos nas cooperativas 2 classificações, que é o cooperado tradicional, correto? E o cooperado MEI, que na verdade eles não estão mais colocando como cooperados, são prestadores de serviço, Uhum, entende? uhum, Eu tenho inclusive essa situação, porque assim, eu me tornei especialista no home care, porque eu tenho a uhum, minha sogra em internação domiciliar, que eu cuido há 6 anos, ela tem esclerose lateral amiotrófica. E, por exemplo, no caso das técnicas que prestam serviço, né, aqui para nós, através da cooperativa, de plano de saúde, todo esse enredo, né, plano de saúde, que contrata uma empresa prestadora de serviço home care, que contrata a cooperativa, né, para diminuir aí esse ônus, né. E aí, o que que acontece? As meninas aqui, por exemplo, estavam desde o ano passado nessa situação MEI, nessa situação MEI. E aí eles querem dizer, mas vocês estão prestadores de serviço. Então eu até conversei com as meninas, mas eu queria até que você nos desse aí uma luz, se você tem um entendimento aí sobre como é essa situação, porque é como eu disse a ela, gente, o piso é lei e é para todos nós, né? Mas como que seria no caso desse meio aí que eles colocaram no meio aí, sabe, Fábio? Isso que eu queria entender. Para começar, Isabel, esse meio é complicado, né? O meio, para que a gente vá lembrar bem, é o tal do PJ, né? O que foi que o Isso. COFIN fez recentemente, para quem está atenado nas resoluções? E a própria lei Hum. diz, né, nessa questão dos profissionais liberais, eles não podem trabalhar por meio, Isabel. Não podem. É ilegal. O técnico de enfermagem. Nem enfermeiro. Sério? Seríssimo. Olha aí. Seríssimo. Então, Olha a eles estão diferença. O induzindo, que é o MEI, inclusive, o que é os o técnicos MEI, de o que é enfermagem o a MEI, trabalharem na ilegalidade, né? Eles o estão que é o induzindo MEI. Microempreendedor individual. individual. Exatamente. Não pode. Não Não pode. pode. Não deve. Então, até a situação dessas pessoas é irregular com a cooperativa. Né? Aqui, Exatamente. por exemplo, né, na minha situação, gente, que é uma situação que eu estou usando como exemplo, porque é um particular dentro da minha casa, as 3 técnicas que estão aqui, que os plantões são de 24 por 48, elas estão nessa situação MEI, né? E aí, o que que eles disseram? Ah, não, vale para cooperado, vale para isso, para aquilo, mas para o MEI não, você é prestador de serviço. E desde a época desse MEI que eu falei para as meninas, eu acho isso muito estranho,
né, essa situação de MEI. Mas eu não tinha o conhecimento dessa ilegalidade, por exemplo, né, deles estarem trabalhando, Exatamente. então, de forma Porque, ilegal. porque MEI é microempreendedor individual, que nada se compara ao ME, que é o microempresário, ok? Isso, No isso. MEI, você nas profissões de intelecto, né, as profissões liberais, ela é vedada por lei. Não se pode trabalhar por MEI. O advogado não se pode trabalhar por MEI. O Olha técnico de só. enfermagem não se pode trabalhar por MEI, nem o enfermeiro. O COFEM liberou recentemente uma norma sobre isso. E o Olha, COFEM, que é o grande legislador, ele libera as resoluções, que para nós somos pares, é força de lei, né? Assim? Então, exatamente. não se pode trabalhar sob PJ, pessoal. Não pode. Olha aí, tá vendo? E assim, porque tem, por exemplo, os enfermeiros, né, que eu já falei, até comentei com as meninas, e comento sempre que me perguntam sobre isso. Eu digo, gente, os enfermeiros que têm, por exemplo, um consultório, né, aí eles não são microempreendedores, eles são empresários, estão empreendendo na enfermagem, Olha a né, diferença. que é Essa é a diferente, que é, diferença. por exemplo, é uma coisa, é um caminho que eu ensino, né, que eles podem empreender na enfermagem, mas como empresários, né, porque o microempreendedor, Fábio, se a gente for observar, por exemplo, quando você vai fazer o cadastro ali no MEI, não tem técnico de enfermagem lá, não tem Porque como não função. tem, porque não tem para profissões liberais. O CBO ele não tem para isso. Não tem para advogado. Olha aí. Entendeu, Então, ou pessoal? seja, tem mais uma irregularidade aí a ser, no caso, cobrada, né? E um direito a ser exercido. E então, eu Exatamente. acho que a resposta, Fábio, me corrija se eu estiver errada, é: ah, não vale para você porque você é microempreendedor, você está prestando um serviço. Não, peraí, eu estou de forma irregular. Vocês me incentivaram a fazer isso e eu estou de forma irregular e eu tenho direito, sim, sobre o meu piso, né? Independente de qualquer coisa. Exatamente. Como diz o meu amigo Davi Apóstolo, que está presente na live, conhecimento é poder e liberta. Liberta. Liberta totalmente, né? E é por isso que a gente conversou, né? E eu te falei, vamos fazer, Fábio, te fiz esse convite, porque são muitas mensagens, sabe? Essa semana eu recebi mais de 600 mensagens no direct. E olha, bastante O gente na live, TikTok né? aí, né, que é uma rede que está muito, tá fluindo Aham. muito, e a gente tem, né, bastante público lá e o pessoal desesperado, como que eu faço? Eu não recebi, vou receber, porque estava todo mundo achando que chegou setembro, né, e nós achávamos, né, que íamos ser honrados, né, Fábio? Eu também esperava que nós fôssemos honrados e fôssemos chegar aí no início do mês e recebermos, né, o nosso piso tão E, merecido. Então, a galera entrou em desespero, né? E eu falei, gente, eu preciso aí, né? E tô desde a semana passada falando, gente, calma que nós vamos reunir aí para conseguir, né, trazer para vocês um pouco de informação nesse sentido. Mas eu acho que quando você aprende, você não depende, né, Fábio? E hoje não é mais, como diz, tão difícil de estudar como era lá atrás, que nós enfrentamos, né? Eu enfrentei uma fase que a gente tinha que ir para a biblioteca, né? Atrás dos livros ainda. Hoje a gente tem a internet aqui, eu sou muito grata à internet, né? A comunicação. Hoje a gente pode, você está aí no Ceará, eu estou aqui em Brasília, né? E a gente pode aqui se comunicar e as pessoas podem ter acesso a isso hoje, amanhã, depois. E é muito importante, gente, que nós entendamos que a gente não pode abrir mão dos nossos direitos da forma com que eles estão querendo, né? Porque, assim, a rede DASA mesmo, eles liberaram o contra-cheque das pessoas, Fábio, disseram, né? Dos enfermeiros, dos técnicos, a gente não tem condição de arcar com essa despesa, estamos esperando o STF. Mas, assim, eu queria aqui que, por exemplo, né, eu estou falando de Brasília, deve ter muita gente aí que trabalha, né, presta serviço para essa rede DASA aí. E, galera, eu queria que vocês lembrassem, refrescar aqui um pouco a memória de vocês, que o dono da rede DASA, ele ficou conhecido agora, há pouco tempo atrás, né, como o jovem mais, olha só, mais rico do Brasil. Olha só, né? E foi a revista Fox, tá, que divulgou mais de 7 bilhões. Ele é o jovem mais rico do Brasil. Eu não sei se tu já teve o prazer de conhecer, Fábio, aqui os hospitais dessa rede, eles parecem hotéis de luxo, sabe?
Esses dias até eu vi o nosso querido Wesley, né, comentando, o enfermeiro Wesley, Marcos Wesley, ele disse assim, gente, dá Maravilha. vontade até de tirar o sapato para entrar, porque tu tem medo de sujar, entendeu? Então, assim, a gente não está falando, gente, de falta de recurso para honrar o nosso piso, para honrar o nosso direito, né? O piso é constitucional. A maior pergunta que eu recebo, Fábio, eu não sei se tu recebe, é constitucional ou não é? Estão dizendo que tem uma medida cautelar, que tem isso, que tem aquilo, que... Gente, olha só, a gente sabe aí que eram cinco, né? Cinco, o STF aí, o ministro estava esperando aí por 5 notificações e a gente sabe que 4 já são favoráveis ao piso. Não é isso, Fábio? Exatamente. E o que a Então, gente buscava muito era essa blindagem. Pessoal, se a PL 2564, né, tivesse passado da forma que estava e o Bolsonaro assinasse, ou até de ofício ele iria declarar até a própria inconstitucional, porque não via as fontes de custeio, ou o vício de constitucionalidade, ia ser muito complicado. O que está acontecendo hoje é justamente o que iria acontecer se não existisse a nossa querida e tão amada e tão lutada PEC 11, que é a emenda 124, né? Vocês exatamente, que viram foi outra vitória, né, Fábio? o que foi a PEC 11, colocaram a PEC 11 com a PEC Kamikaze, a PEC 15, né? E foi aquela PEC lá, tipo assim, pessoal, quem viu, quem acompanhou, viu, né? Ó, aprove o nosso, que a gente aprova o de vocês. Foi mais ou menos isso mesmo, né? Usaram a gente de poder de Foi isso. barganha, você viu, Isabel? Que Foi usaram a isso. gente para isso. E a gente, nos Infelizmente foi 45 assim. minutos do segundo tempo, né? A gente conseguiu a vitória e com muito louvor. Então, Graças essa a Deus. PEC 11, que é a emenda 124, nos deu a proteção jurídica constitucional, causa pet, lá no artigo 198, a garantia do nosso piso e que jamais será derrubado, maculado. Não tem Então, essa é a como. garantia. Não tem como. E assim, gente, eu queria que vocês soubessem também que todos estão se manifestando e que eles estão tentando a nível de que eles acham que é muito lucro economizar agora, mas eles vão ter que pagar lá na frente. Mas também que tem, Fábio, estados e instituições sérias, sabe? Em Rondônia mesmo, nós tivemos uma decisão, né? Uma decisão judicial que determinou um prazo de 5 dias, tá? Na última quarta-feira aí, para que eles façam valer, tá? E para que eles paguem, porque teve um edital, teve um concurso, né? E eles fixaram, inclusive, uma multa, tá? De R$ 2.000, se caso houver descumprimento. Então, assim, tem sim instituições, estados, e a gente não está sozinho. Só que a gente tem que entender que nós não podemos, gente, cruzar os braços. Então, assim, a enfermagem, ela não é mais sacerdotal, como era lá nos tempos de Florence, sabe? Que criou, eu sou É muito mais por grata. amor, né? Isso, que eu sou muito grata a Florence por tudo que ela fez, né? Mas não é mais sacerdotal, não é mais por amor. Eu sempre digo, inclusive, para os meus seguidores, né? Que nós temos que trabalhar com amor na enfermagem. Porque a enfermagem, se ela não tiver amor da nossa parte, a gente não consegue sobreviver nessa luta que é a enfermagem, né? Exatamente. Mas por amor, não. A gente precisa trabalhar por salário, Fábio, porque os boletos eles vencem todos os meses. E a gente não paga boleto com amor, né? Com sacerdócio. Então, assim, a enfermagem não é mais, gente, sacerdotal. Chega, isso já passou, né? Agora nós precisamos pagar os boletos, a gente precisa dar uma vida digna para os nossos filhos e olhar que a nossa profissão, ela é sim dotada de amor e de dedicação, porque a gente abre mão das nossas próprias vidas dentro desses hospitais. E todos que estão aqui, que são da enfermagem, né, que vão assistir ainda essa live, sabem disso, né? A gente abre mão dos nossos filhos, das nossas vidas, né, dos nossos maridos, esposas. Então, assim, chega, eu acho que já é tempo, né? É tempo da gente começar a sentir que tem uma valorização, né? Porque foi muita desvalorização, muitos anos assim, nessa transparência, né? Sendo transparente, nessa insignificância, mas a gente está lutando. Só que assim, Fábio, eu não sei se tu sente, mas assim, às vezes eu me entristeço porque eu sinto que uma parte cruza os braços e espera. Aqui na votação, na votação da PL aqui, né? Eu estive lá.
pessoalmente, tudo, e eu vi muito isso, porque assim, em Brasília a gente tem milhares, né, de pessoas, de técnicos, de enfermeiros, de auxiliares, e assim, eu fiquei envergonhada, a maior parte das pessoas que eu encontrei lá, sabe, era de fora, sabe? E vieram em caravanas, em excursão, em carros, em ônibus, em vans, bateram a noite inteira, sabe? De Manaus, de Maranhão, sabe, de vários estados do Brasil. E a galera aqui de Brasília, sabe, esperando, tá tendo a votação, tá tendo, sabe? E eu lá, eu entrevistei algumas pessoas, tive a oportunidade, assim, de entrevistar colegas que recebiam R$ 800, Fábio, para trabalhar num hospital, né? Que era a nossa realidade, porque sem piso eles, na verdade, pagavam realmente o que eles queriam, né? E, e sentir que muitos não vão para essa luta e esperam, eu queria que todos entendessem que quando a gente cruza os braços, a gente perde muita força, tá? Então, assim, é constitucional? Mas quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que nesse momento é que a enfermagem não pode se calar mesmo. É hora de fazer barulho, né? Eu penso que é isso, Fábio. Se eu estiver errada, me corrija. Você está certíssima, viu, Isabel? Inclusive eu, pessoal, fui de ônibus para Brasília, Isabel. A gente se Eu conheceu deixei, aqui, né, Fábio? Inclusive. eu deixei as minhas filhas aqui, pequenas aqui, minha esposa quer ser cadeirante, e Olha aí. troquei plantões, tirei dinheiro do bolso, pessoal, porque eu não dou desculpas, eu dou motivos para fazer o negócio. Fábio, e você? É tipo aquela passagemzinha que está no livro aí do Beija-Flor, de apagar o fogo da floresta. Mas, Fábio, você vai ser lá, vai ser o quê? Uma gota no oceano? Sim, mas é uma gota do oceano que vai se unir com tantas outras gotas. E a gente vai apagar Exatamente. esse fogo, entende, Isabel? A metáfora aqui é Exatamente. verdadeira. Então, eu entendo que muitas Exatamente. pessoas se sentam, ficam silentes, esperando que outros vão desbravar, aí na linha de frente, como são os fuzileiros, né, os PQDs vão na linha de frente, para ver assim, se der alguma coisa a gente vai. Deixa eles brigarem, porque se sair alguma coisa a gente pega a rebote. Eu entendo essas pessoas, mas aí é que mostra um detalhe importante, sabe o que, Isabel? Que é assim que se conhece os verdadeiros líderes. Ele toma para Exatamente. si a responsabilidade e vai para frente, vai para a Vai luta. para Eles frente, não vai para a fluem. luta. Isabel, você não queira saber a gente entrando lá, sofrendo o que a gente passou, tá certo? A polícia legislativa lá, na questão que você não podia entrar em todos os lugares, a questão das senhas, daqueles cartazes, daquelas que eles colocam Tudo em você, né, aquilo. quando você fez Eu tenho, acesso, sim, eu um estava lá, eu desafio. vivi isso. Absurdo, assim, em cima da gente, assim, a gente sentia até, né, Fábio, às vezes como se a gente estivesse ali querendo algo ilegal, né? Algo incorreto, estivesse fazendo alguma Exatamente, coisa errada, né? É, exatamente, até banheiro, né, Fábio? Até banheiro químico foi chegar depois de horas e horas que a gente estava ali, exatamente. né? E E, nós ainda estávamos ali lutando, ainda estava sendo votado. Uma coisa assim que eu achei também absurda, eles vieram, eles retiraram o banheiro, eles deixaram a gente ali por mais horas sem um banheiro, entende? Então, assim, pequenas coisas, gente, mas que é muito importante que quem não esteve lá entenda, tá? E tá tudo bem, eu não tô condenando ninguém, nem julgando ninguém, cada um isso, age como claro, acha que tem que agir, só que isso, assim, entenda que se você se cala, nós perdemos força, a gente isso. perde voz, né? Então, assim, não se calem, não assinem documento nenhum, não assinem nenhum tipo de papel, nada, 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 tá? E exija, e fecha a cara mesmo, e não fica rindo para chefe, para a galera do administrativo, não. Mostra que a gente não está satisfeito, né, com a falta de respeito e valorização, entendeu? Porque, assim, olha, hoje mesmo eu vi aí um colega postando a própria rede da ASA, né, Fábio, aqui em Brasília, tinha um estacionamento, e esse estacionamento de carros, os técnicos de enfermagem, né, e enfermeiros que tinham carros do seu esposo, da sua esposa, porque técnico de enfermagem e enfermeiro não tinha condição de comprar carro, né? Vamos e convenhamos com o salário que a gente tinha. E aí que tinham, eles, por não ter repouso, porque a rede parece um hotel de luxo, mas não tem um repouso. E não é só ela, nós temos aqui também a rede DOR, temos outras redes, e eu falo mesmo porque eu conheço, sou inclusive cliente, né? Tenho plano de saúde, sou cliente também dessas redes.
parecem verdadeiros hotéis, mas os técnicos de enfermagem, Fábio, eles comem no meio-fio. No meio-fio do lado de fora do hospital. Eles não têm, tá? Um refeitório digno. Eles não têm um lugar para estacionar o carro. Então, o colega até divulgou na rede social dele, foi até o Marcos, divulgou ontem ou foi hoje, que o estacionamento tem uma placa exclusiva para médicos agora. E para o enfermeiro ou técnico estacionar, ele tem que pagar R$ 200. Isso foi recente, ou seja, vocês agora têm piso, têm o salário, paga para estacionar, sabe? Só que é absurdo, porque os técnicos, os enfermeiros usavam para dormir, porque não tem repouso também, Fábio. Não tem repouso. Sabe onde eles dormiam? Ali no PS do hospital, embaixo das fachadas, botava papelão e dormia. E eu já vivi isso, eu já dormi em papelão, né, dentro de hospital, caixa de papelão, por não ter um repouso. Pois agora os colegas não têm mais nem onde dormir. Ou eles pagam R$ 200 de estacionamento, ou eles não têm onde dormir. Você acredita? E assim, essa desvalorização agora, ela está estampada até em placas. Exclusivo para médicos. Tá bom? Agora você me pergunta, quanto que os médicos pagam? Nada, Fábio. Então, assim, gente, eu acho que... Eu sempre falo aqui, eu acho que é hora do chega, sabe? Eu acho que já basta. Eu acho que a gente se completa e nós somos, né, uma equipe. Então, auxiliar de enfermagem, técnico, enfermeiro, médico, nós somos uma equipe e falta humanização, Fábio. Falta humanização na saúde. E, infelizmente, isso chega ao paciente também. Porque essa falta de humanização que a gente vive dentro de hospital, de clínica, das próprias cooperativas, a forma com que nós somos desvalorizados, né, desrespeitados, isso acaba respingando nos pacientes, né? E essas redes, elas não pensam que os pacientes estão sendo cuidados por esses profissionais, que eles estão tratando dessa forma, né? Então, assim, fica uma reflexão para aquele colega que acha que, não, eu vou ficar quietinho porque eu posso sofrer represália, porque isso, porque aquilo. Não existe, gente. Nós temos direito, é lei, foi aprovada, agora é lei. Chegou o nosso momento, chegou a nossa vez. Então, não se calem. Essa é uma coisa assim que eu tenho deixado muito claro para todo mundo que me busca, que procura um auxílio, uma palavra. Gente, não se cale, sabe? Não cruze os braços. Não ache que... não vai... A pergunta para mim é, será que vão conseguir suspender ou não? Será que vai suspender? Será que... Não vai suspender, gente. Não existe isso, né? O próprio Bolsonaro falou numa entrevista aí, há uma semana atrás, ele estava, acho que num podcast, eu não sei bem, aí me falha a memória com quem era, mas o cara falou para ele, mas esse piso, você acha que esse piso dos enfermeiros, porque o piso ele tem que estar ligado a ter uma carga horária maior, a ter mais trabalho, a atribuição, né? A ter mais atribuição, ou seja, como se nós não tivéssemos atribuições suficientes para merecer, né? E, inclusive, ele ainda disse assim, se fosse assim, a gente pode aumentar o salário mínimo para R$ 10.000. E ele estava com o Bolsonaro, e o Bolsonaro respondeu o seguinte, se eu não sancionasse, se eu vetasse, o veto ia cair, iam derrubar. E ia mesmo, Fábio, iam derrubar. Porque passou da hora, porque é nosso direito, é nossa vez, porque é constitucional, é lei. Ia sim ser derrubado o veto dele, estava pronto para derrubarem. Porque é merecimento. É merecimento, é só mérito. Então, eu gostaria que cada um que está aqui, cada um que nos vê posteriormente, entenda que é mérito, sabe? Não é favor, não é favor, é trabalho, é só o merecimento daquele trabalho que a gente presta, de tudo que a gente faz, do amor que a gente emprega para cuidar de cada vida, sabe? Da saúde de cada um. Eu acho que é isso, né, cara? Exatamente. E ficaram tão assim nas janelas, né, aplaudindo a enfermagem, né? Cadê aqueles que aplaudiam a enfermagem? Agora a gente não tem mais valor, né? É Agora a isso. gente, porque vem um piso que a gente luta há mais de 50 anos e os precursores dessa luta já se foram, né? Restam suas famílias, em memória às suas famílias, em memória a quase 900 profissionais de enfermagem Olha que aí. perderam suas vidas na pandemia. Então, agora que é a hora de realmente se fazer justiça e dar um mínimo de dignidade aos profissionais de enfermagem,
vem com essa de aumentar a carga horária, de E tratar a gente como escravos, de não ter lugar de repouso, descompressão, tudo. descompensação. É brincadeira, entendeu? E Isso é assim, fica brincadeira. inclusive aqui o pedido, né, para o cidadão, né, para o cidadão que nos aplaudiu, que nos agradeceu, né, que fez aí algumas manifestações, né, que também possam se manifestar, possam fazer panelaço, possam fazer, para que nos deem, né, uma certa força nesse momento, sabe? Então, assim, vamos colocar aí uma toalha branca nas janelas, vamos fazer um panelaço, né? E dizer aí para honrar a enfermagem, né? Vamos pedir para honrar a enfermagem, né? Porque eu acho que é o mínimo, né, Fábio? O Correio Brasiliense aqui, ele se manifestou também, e eu acho bem interessante, até peguei um trechinho aqui para a gente ver, ó. A entidade, ela aponta que a Corte deverá julgar a lei totalmente constitucional. A lei abrange o setor público, correto, privado, correto, os trabalhadores de cooperativa, correto, gente. Então, assim, entretanto, gente, a união dos estados, Distrito Federal, os municípios, entendeu? Porque a gente tem que entender que isso tem todo um exercício financeiro, né, Fábio? E eles vão ter que saber lidar com isso. Não é a primeira vez que a gente tem uma aprovação. E isso já existiu em todos os setores. Isso demorou, foi para chegar na enfermagem, né? E eles vão se Exatamente. adequar. Então, assim, eu queria que vocês entendessem, gente, que não é a primeira vez que isso acontece, mas existe um recurso, tá? Os recursos, eles vão chegar. E o povo, ele tá muito assim, Fábio, assombrado com, o meu plano de saúde vai aumentar, né? Porque fizeram essa pressão, né? Os grandes empresários fizeram essa pressão. Vai ter que aumentar o plano de saúde, vai ter que aumentar isso, vai ter que aumentar aquilo para que a gente consiga manter, entendeu? Mas não é assim, gente. Não tem. Inclusive, já se houve manifestação aí dizendo que não tem que aumentar nada, né? Porque tem esse recurso para fazer. Eles só precisam realmente querer. Mas é lógico que para eles acharam melhor, né? Se posicionar dessa forma. Tentando. Exatamente, colocando medo, né? Pondo medo na classe trabalhadora, nos profissionais de enfermagem, que são os mais sensíveis, né? E fazendo com que os profissionais peçam demissão, mude o cargo, mude até a categoria, né? Tem lugar aí que se fala em tirar os técnicos e colocar cuidadores, vejam só, com muito respeito aos nossos irmãos cuidadores, mas Não não tem tem nada a como, ver uma coisa gente. com a Não tem outra. como. Um cuidador não vai Enfermagem é poder ciência, fazer uma enfermagem é ciência. manipulação de medicação. É porque não dá, gente. Então, assim, entendam que tudo isso, né, Fábio, é para nos amedrontar. Porque Isso. como é que um técnico, que um cuidador, ele vai manipular a medicação, ele vai administrar a medicação, né? É. Tem várias outras funções que não dá, gente. Isso não existe. Isso é só Não existe. pressão. É. E existe um nome para isso, viu, Isabel? Pode anotar aí, e os nossos colegas que estão online, tem bastante gente online. Isso Uhum. é um verdadeiro assédio moral coletivo, Olha aí. É tá? isso. É passível Absurdo. de processo. Exatamente essa pressão. Ó, Então a tá gente tem algumas vendo? perguntas aí, Fábio. Ó. O pessoal está perguntando, ó, tá comentando, né? Estão demitindo os profissionais e o que vão fazer? O que a gente vai fazer? Gente, olha só, entendam, gente. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso. E Fábio, me corrija se eu estiver errada, por favor. Galera, esse trem, olha para um trem. Olha para um trem. Um trem tem engrenagens que encaixam e que faz com que ele se movimente e caminhe. Gente, o trem da saúde não anda sem a enfermagem. Não anda, ele não sai do lugar, tá? Por quê? Porque cada um de nós temos uma função. Um médico não vai conseguir substituir o enfermeiro. O enfermeiro não vai conseguir substituir o técnico de enfermagem. Então, entendam, e vamos voltar aqui, ó, o Fábio acabou de me falar, eu adoro conhecer, Fábio, gratidão, ó, assédio moral coletivo. Isso é só isso, gente, nada mais. Eles não têm como sustentar isso. Beleza, então demite. Ah, Fecha Isabel, as mas portas. eu Fecha as pago, portas. eu pago as minhas contas, Isabel, eu tenho boleto para pagar, eu tenho filho na escola, eu tenho... Cara,
Eu entendo, mas entendam, eles não têm condição de fazer isso. É isso que eu preciso que vocês entendam. Eles não têm condição de nos demitir, de fazer essa demissão em massa. Eles não vão parar. Sabe por quê? Eles não vão falir, eles não vão fechar as portas. As pessoas não podem. Olha, é constitucional o direito à saúde. Nós temos direito à saúde, é constitucional. Eles não podem fechar. Vocês já viram hospital com porta fechada, gente? Eles não podem fazer isso. E como é que eles vão atender se eles nos colocam para fora, se eles nos demitem? Então, gente, isso é só pressão, assédio moral. Isso é só para ver se a gente baixa a crista, leva a carteirinha lá e diz: ah, tá, pode me fichar como auxiliar e eu vou trabalhar fazendo tudo que eu já faço e mais um pouco, entendeu? E receber como auxiliar de enfermagem. Gente, isso é só pressão. E eu vou falar, isso não vai durar. Porque eles não vão conseguir sustentar isso, tá? Eu acredito que é isso, né, Fábio? Exatamente, e até essa manobra é até arriscada do empregador, né? Se ele tiver uma boa assessoria jurídica, com certeza os nossos pares não vão nem indicar muito isso, porque vejam só, ele vai lá, me rebaixa aí no meu contrato, digamos assim, me coloca como auxiliar de enfermagem, e tem um detalhe, você tem que ter a carteira de auxiliar de enfermagem, tá? Você não vai ter a carteira de técnico fazendo função de auxiliar, Não preste atenção. pode. Isso eu estou É, falando até do é ponto de vista ilegal, de novo. isso eu estou falando até do ponto de vista do empregador, porque se ele fizer isso e você fazer atividade de técnico, opa, você pode ingressar na justiça e ganhar o seu valor como técnico. Não pode. Então, além dele contratar essa manobra que ele quer fazer, é um direito dele, ok? Mas ele vai, ele demite e ele recontrata outra pessoa como auxiliar. Nós sabemos muito bem, embora a sociedade e até os nossos pares, por vezes, não entenderem ou não aceitarem isso, mas a nossa lei do exercício profissional, ela diz claramente o papel de cada categoria. Nós somos 3 categorias, pessoal. 3 é questão dentro da nossa própria exercício profissional. O auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Não é isso? E cada um Tudo tem as suas muito bem funções. Por exemplo, determinado, né? o auxiliar de enfermagem não pode estar na emergência. O auxiliar de enfermagem não pode estar dentro da ambulância. O auxiliar de enfermagem não pode estar dentro da alta complexidade, não pode estar dentro da UTI. Então, como é que esse empregador vai fazer? Porque o auxiliar ele não pode fazer esse tipo de serviço ou estar lá naquele lugar, sendo somente o auxiliar. Ah, Fábio, mas ele tem uma manobra, ele tem uma carta na manga. Ele contrata como auxiliar e a pessoa tem a carteira de técnico, que chancela estar naquele setor. Aí volta o que eu falei antes. Então ele vai exercer função de técnico sendo contratado como auxiliar, então cabe novamente outra ação. Não pode fazer isso. Não pode, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O empregador, se ele tiver uma boa assessoria jurídica, eu creio que o advogado vai aconselhar ele não fazer isso. Exatamente É isso. um É tiro no pé. exatamente isso, Isso é um Fábio. verdadeiro tiro no E, pé. e Entendeu? assim, Porque, pessoal, olha, Isabel, para quem entendeu, o que a gente viveu no passado era o contrário. Muita gente falou aí, os cursos tendenciaram e começaram a fazer somente o de técnico, não foi isso, Isabel? E exatamente. teve aquela falácia, aquela conversa até de dizer que o auxiliar tinha sido extinto, não foi? Lembra? Foi sim. Olha só quem surgiu, o auxiliar, não foi? Por quê? A manobra de se pagar menor. Porque é Uhum, uma lei, eles têm que pagar, eles têm que cumprir. Mas exatamente. até para colocar o auxiliar não pode estar em todos os lugares e nem em todas as funções. Preste atenção. Exatamente. E outra coisa, Fábio, que você trouxe aqui agora, né? E eu queria até abrir um parêntese, galera. Saiu um segundinho só, a gente vai responder. Tem várias perguntas aqui, Fábio. Minha equipe está me passando, eu vou passar para ti, a gente vai responder. Segura a mão aí, mas, Fábio, eu queria inclusive trazer aqui uma informação nesse parêntese que eu não sei se as pessoas conhecem, tá? Que é a questão da aferição, né? A aferição da profissão. Muita gente desconhece, né, a aferição da profissão. E a aferição, ela é legal para a enfermagem, né, para o curso técnico de enfermagem desde 2009, porque como o Fábio colocou aqui, gente, os cursos, eles começaram a agir também assim de forma tendenciosa e colocar só curso técnico, né, praticamente acabou. É raro até hoje você achar o curso de auxiliar, tá? Ninguém mais quer fazer, até Porque o hoje, em técnico pode 2021. estar em todos os lugares. A tendência era Exatamente. essa. Só que agora é Isso. o inverso. Agora eles estão tentando inverter. E o que Isso. acontece? Existe a aferição da profissão também, tá, Fábio? Eu não sei se você tem esse conhecimento dessa lei. Ela é uma lei de 2009, eu não me recordo agora, mas eu posso trazer para vocês depois. Onde você que exerceu, gente, como auxiliar, a função como auxiliar de enfermagem, por mais de 3 anos e comprova
tá? Esse exercício de função em hospital, em asilos, lares, tá? Qualquer que seja, de forma remunerada ou de forma a ser somente um trabalho social, e você consegue comprovar por meio de carteira assinada ou os contra-cheques da época, ou uma declaração assinada pelo médico ou enfermeiro, que você atuou na função, tá, de auxiliar de enfermagem ou de técnico de enfermagem por 3 anos, você consegue aferir a sua profissão de técnico. Então, o Corém, ele vai, tá, fazer a aferição da sua profissão. Você precisa, geralmente, procurar uma escola, né, Fábio? Se eu não me engano, o processo é você procura uma escola, e a escola vai fazer com você uma prova, você vai apresentar a documentação, mas é legal, tá, gente? A aferição da profissão. Então, assim, você pode, inclusive, hoje, eu gostaria que vocês soubessem, porque, né, devemos ter aqui auxiliares aqui junto com a gente, que vão ver esse vídeo. Você pode fazer a aferição da sua profissão, e, inclusive, atuar como técnico de enfermagem e também, né, ter aí uma remuneração um pouco melhor, tá bom? Então, Fábio, eu não sei se você tem conhecimento dessa lei, eu tive conhecimento recente, mas eu achei, Uhum. assim, muito gratificante saber disso, porque na época com que chegou o técnico, né, Fábio, muitos auxiliares, que era o que a gente tinha na época, né, muitos, assim, tiveram problemas sérios de saúde, depressão, né, porque tiveram que sair, né, do trabalho, só queriam os técnicos, porque justamente o técnico podia fazer tudo, o técnico era mil e uma, né, utilidades. Então, eu quero técnico. Então, foram dispensados, né, milhares de auxiliares. E, eu acho que essa lei veio assim para realmente, né, honrar, né, aquele profissional que estava ali dentro trabalhando, né, há muitos anos, como Florence começou, né, lá atrás, sem curso nenhum, né, e muitos foram assim, né, através de só ir trabalhando, prestando, exercitando ali e a prática da coisa, né? Então, eu achei muito gratificante saber disso, porque eu acho que pode honrar ainda muita gente, né? Muita gente que serviu, que se dedicou, né? E aí, Fábio, se tu sabe mais aí, puder acrescentar pra gente, acho interessante porque pouquíssima gente sabe disso. E ela existe, é uma lei muito forte. Inclusive, eu fui diretor do Conselho de Classe, viu, Isabel? Fui diretor do Corém Ceará, Ah, que na gestão legal. 2018 a 2020, né? Conselheiro efetivo, e coordenava o Departamento de Processos Éticos do Conselho. Então, assim, essa lei existe e ela vem atender muito também, viu, Isabel? Não sei se você já ouviu falar aí, acho que sim, com certeza. Existia, existe até hoje. Eu tenho muitos amigos nessa condição. Mando desde já um beijo para todos eles, que são os atendentes de enfermagem. Olha Uhum. só, é mais antes do auxiliar. Antes do Então, auxiliar. essa lei, ela veio para, eu chamo até da dignidade e até, como é que eu posso dizer, um respeito a esses profissionais que laboraram por tantos anos, né? E que não poderiam ser descartados, Isabel. Né? Uhum. Essa mesma regra valeu também para as especializações. Quando foi lançada as especializações, se você já atuava naquele tipo de especialização sem ter o curso ou certificado, Isabel, viu? Serve aí com a mesma dica. Da mesma forma que você falou, tendo como comprovar, né? No caso, uma obstetrícia, por exemplo. Então, você vai ao conselho Nossa, com que essa legal. documentação e, sem se fazer o curso, você receberia a carteira de especialista. Então, Uhum. é mais também um adendo aí na sua fala em Muito relação à legal. lei da aferição. E É assim, muito eu importante ela sempre existe. faço questão, Fábio, de colocar isso, porque assim, eu sou a prova viva disso, né? Eu fiz a aferição da minha profissão como técnica de enfermagem, porque eu me dediquei à minha sogra, e me dedico, né, há 6 anos. Então, eu não sabia disso. E eu entrei no curso, olha que legal, entrei no curso e comentei com um médico que já acompanha a minha sogra há 3 anos. Falei para ele, eu Uhum. comecei o curso porque eu me apaixonei muito pela enfermagem, assim uma causa para mim. E eu comecei a fazer o curso porque eu quero realmente ter o curso técnico e eu nem pensei na enfermagem, eu quero técnico mesmo, raiz, ainda brinquei com ele, eu quero ser raiz. E, Minha... e aí ele falou para mim assim, Isabel, mas tu já tem uma escola online, né? Tu dá aula, tu precisa desse curso.
e tal. Eu falei, não, não é questão de necessidade do curso, porque eu tenho expertise na minha área e dou aula e tenho já, né, centenas, milhares já de alunos. Tenho aluno fora do Brasil, tenho aluno em 6 países. Então eu falei, não é questão assim de uma necessidade, mas é porque eu queria, né, fazer parte disso e poder fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, Fá? Sentir ali na minha pele. E aí ele falou, mas tu não precisa. Tu pode fazer a aferição da profissão. Eu disse, como? Ele disse, pode. Então foi ele que trouxe para mim isso. E ele falou, eu assino para ti, né, a tua declaração com muito prazer. Porque ele disse assim, Isabel, aqui às vezes tu é até médica. E eu disse, calma, doutor, peraí, o médico aqui é tu, né? Não sou eu, não. Bota essa pemba em mim que eu não quero, né? Essa responsabilidade é tua. Mas ele brincou assim, fico muito feliz, sou muito grata, né, ao Dr. Wilson, se ele nos assistir aí, é um grande médico profissional, muito humanizado, né, e uma grande pessoa. E ele falou para mim, vai ser um prazer assinar para ti. Eu falei, mas isso existe e tal, e fui, ele falou para mim a lei, e eu fui buscar na hora. Falei, cara, que incrível, e fiz a aferição, né, da minha profissão. Então, assim, é muito gratificante, sabe, porque eu realmente atuava, né, já há 6 anos, ali fazendo tudo, porque tu sabe que a realidade do home care, né, Fábio? A minha história é que com 7 dias a minha sogra no home care, um tsunami na minha vida, e a técnica chegou para o plantão e ela não sabia aspirar. Então, na terceira aspiração que ela tentou, ela puxou a traqueostomia, a cânula, ela puxou o circuito junto com a traqueostomia e ela decanulou a minha sogra, que tinha, né, na época, uma disfagia de 9,5. Olha só para te ter uma ideia. Então, às 3 da manhã, ela me acordou aos gritos. A cânula saiu, a cânula saiu. Quando eu cheguei no quarto, a minha sogra saturava 16, Fábio. Essas veias dela aqui tinham um dedo de altura, tá? Olhos virados. Ela já estava entrando em choque, sabe? E eu não tinha zero experiência, né? Isso há 6 anos e pouco atrás. E eu vi aquilo e eu falei, caramba, ela morta eu já tenho, né? E só veio na minha cabeça assim, ela não veio para casa para morrer em casa. Ela passou 3 meses de internação, a mulher teve uma sepse com 70 anos. Eu falei, ela não veio morrer aqui, né? Então eu não pensei 2 vezes, eu enfiei aquela cânula para dentro, entende? Não sabia nem o que era o cuff, não desinflei cuff, foi sangue para todo lado. Mas assim, deu muito certo, né? A saturação subiu, a frequência cardíaca baixou e a gente conseguiu estabilizar ela, né? Coloquei logo no O2 e tal, e fui fazendo coisas assim intuitivas. E durante alguns anos foi assim, sabe? Era intuitivo porque os colegas chegavam e, Fábio, a gente lidar com uma realidade que você não imagina. Porque você pensa o seguinte, que aquele profissional que está chegando, ele é preparado para aquilo, porque foi o que o plano de saúde me garantiu. Sua sogra vai para casa e ela vai ter técnico de enfermagem 24 horas, médico, fono, físio. Eu falei, caramba, estou no céu, tudo dentro de casa, minha sogra está bem, vai viver eternamente. E aí você vê os colegas chegarem e eles não têm preparo. Então, quando eu fui estudar isso, Fábio, é daí que vem o meu curso, é por isso que eu especializo técnicos de enfermagem em cuidados ao paciente. Eu dou especialização, eu ensino desde de uma troca de fralda que não vai vazar e que não vai causar lesão e assadura no paciente, até um banho no leito, até um banho de aspersão, até aspiração endotraqueal, curativo de GTT, de TQT, tudo isso, porque eu aprendi fazendo, porque elas não sabiam fazer. E de início me deu uma revolta contra os meus colegas, porque eu não sabia o que estava se passando, eu não entendia que eles não eram treinados para isso. Que o curso básico técnico de enfermagem, que eu iniciei lá atrás, né, depois, ele não nos prepara para essa realidade. Ele nos prepara para auxiliar o enfermeiro dentro do hospital, com o auxílio ali do médico, de um fisioterapeuta. Ele não nos prepara, e se alguém aqui, se eu estou errada, se alguém aqui fez no curso técnico básico de enfermagem aspiração endotraqueal, me corrija e me diga qual é esse curso, porque eu vou indicar para muitos alunos meus. Porque a gente não aprende. A gente não aprende a fazer um curativo. E aí você pega um paciente igual a minha sogra, Fábio, que tinha uma lesão que cabia a minha mão na sacral, e eu fui aprender a fazer curativo na internet. Eu fui estudar técnicas, achei técnicas milenares que funcionaram muito, técnicas caseiras também, sabe? Fui aprender sobre cobertura para fazer curativo, entendeu? E consegui
é manter a minha sogra. Pra você tem ideia, a minha sogra hoje tem 3 anos, exatos 3 anos e 2 meses, que ela não tem uma infecção. Ela não tem uma traqueite, ela não tem infecção de urina. E as pessoas que chegam, às vezes um profissional que troca, ele fala assim, como que ela não é colonizada? Como que ela não tem uma colonização aí explodindo o tempo todo de... Você entende? Mas é o cuidado, Fábio, é o cuidado específico, sabe? Eu aprendi que o paciente em home care, ele tem uma patologia, né? Ele tem uma doença de base, mas ele não precisa ser doente. Doente é infecção, é pneumonia, é dentre outras doenças, né? Que são simplesmente ali, nada mais, nada menos, né? Que a manifestação desse falta de cuidado específico. E quando eu entendi isso, quando eu aprendi, quando eu vi que os meus colegas não eram treinados, eu tive pena, sabe, Fábio? Porque, infelizmente, só para te ter uma ideia do pouquinho da minha história e como eu comecei. E a gente vive situações ali com o amor da vida da gente, né? Que é o seu familiar, é o seu amor. E você fala, meu Deus, como que isso tudo pode acontecer? Mas é a nossa realidade, né? É a realidade da enfermagem. E aí eu falo, é a realidade da desvalorização e do descaso, né, que a gente vive. Porque nós não somos preparados da forma correta, Fábio, e depois somos colocados dentro de um hospital, dentro de um home care, para servir, porque nós somos robotizados para servir, né? Para servir o enfermeiro, para servir o médico e assim sucessivamente. E quando a gente chega ali diante dessa realidade, a gente ainda bate de frente com essa falta de condições de trabalho, com a falta de um salário digno, né? Com a falta de um repouso digno, com a falta de um refeitório onde você pode se alimentar. Então, assim, é por isso que eu digo, gente, a gente não pode se calar, porque tudo isso começou há muito lá atrás, né? Eu sempre falo, numa velha era da enfermagem, que a gente tem que viver agora uma nova era da enfermagem. A gente tem que viver essa nova era, a gente precisa viver, a gente precisa concretizar isso, né? Uma era da enfermagem onde nós não somos mais visíveis, onde nós somos valorizados, onde nós somos respeitados e recebemos aquilo que a gente merece, né? Verdade. Tá na hora da enfermagem, ninguém solta a mão de ninguém, né? A gente fala tanto de união, de corporativismo, né? Admiro o corporativismo de outras profissões. Tá na hora da enfermagem se agarrar um ao outro e caminhar juntas, né? A própria Ministério da Saúde fala que quem trabalha com dor, luta e sofrimento merece condições dignas de trabalho, merece aposentadoria especial, merece se aposentar cedo, merece uma condição digna de trabalho, repouso, descanso. É o próprio Ministério da Saúde que fala isso. Aí você não quer saber que a gente trabalha lá na linha de frente, tanto com o paciente, com o familiar, com o acompanhante. A enfermagem vira o serviço social, a enfermagem é o psicólogo, a enfermagem vira todas as profissões juntas, porque a enfermagem ela acompanha todo o passo a passo do paciente, né? E junto com ela seus acessórios, né? Então, assim, não é fácil, né? Você está na linha do cuidado, não é fácil você estar do início ao fim da vida, né, Isabel? Não é, não é. Merecemos respeito, né? Do início ao fim da vida. Essa é a realidade. E assim... Você citou o home care. E tem vários casos de home care que o colega, a gente sabe muito bem, um profissional, ainda vai cozinhar, Isabel. Absurdo. Isabel, limpar Cozinhar, banheiro, Isabel. dar Como faxina, assim? limpar banheiro. Entendeu? Então, pessoal... Os meus técnicos de valor não, viu, Fábio? Os técnicos de valor que são treinados por mim, que fazem parte do meu método, eles aprendem exatamente os direitos deles e como recusar. Outro dia eu estava com um aluno, me chamou no meu particular e disse, o que eu faço? Segundo o plantão, ele me pediu para eu fazer uma comidinha para mim, para o paciente, do mesmo jeito que a senhora falou nas aulas. O que eu faço agora? Eu falei, agora você vai dizer que você é uma técnica de enfermagem de valor, tá? Que você é uma profissional especialista e que, infelizmente, ela tem que providenciar o almoço do paciente e o seu. E assim ela fez. Sabe o que aconteceu? Hoje ela se tornou meio que a técnica-chefe do plantão lá. Administra tudo, faz tudo, entendeu? E ela falou, e hoje eu sou valorizada, Isabel. Isso tem 3 meses. Ela falou, eles me respeitam, eles me olham de outra forma. Eles não olham para mim como eles olham para os colegas. E você está correto. Sabe? Por que é isso? Conhecimento. É o mindset, é a mudança, eu falo sempre, é a mudança do seu mindset, é o conhecimento que transforma aquilo que eu te falei. Por que ela não se submeteu? As colegas já se submetiam e ela ficou confusa, ela correu o quê? Eu sempre falo, gente, quando tudo vai mal,
consulte o manual, né? No caso, o manual dela era eu, né? Minha aluna. Então, ela correu para mim e eu disse, você vai se manter, né, firme, você vai se impor, assim como eu ensinei para vocês, é só isso, não precisa de mais. E ela falou, Isabel, na hora eu fiquei confusa, porque as colegas faziam. Só que hoje ninguém faz mais. Eu falei, olha aí, tá vendo? Foi transformador para todos, né? Então é isso. E é isso que eu falo, e é isso que você falou, né, Fábio? A gente tem que dar as mãos. As colegas também não foram contra ela. As colegas se uniram e pensaram, poxa, se ela não vai fazer, eu também não vou fazer. Porque realmente não é certo, não é justo, né? E no home care ainda tem um agravante, Fábio. Eu falo sempre. Você já está ali naquela função múltipla que é a que a gente tem, né? Dentro do hospital também. Mas um agravante da gente não ter ali um médico, um físio, um fono para você pedir socorro, para você dizer assim, ô, me acorde aqui, o paciente está assim, assim, ô, chama ali alguém. Você não tem, cara. Eu sempre falo, é uma função que exige muito de cada um de nós, porque assim, é você, o paciente e Deus. É isso. Isso, Tá? isso. É igual no suporte básico no SAMU, né? Uhum. É só você e o socorrista e o paciente. E aí? Né? Então, assim, Fábio, você acha que a gente pode acrescentar mais alguma coisa sobre o piso? Algumas pessoas perguntaram para mim assim, ó, como denunciar, né, essas empresas, falou esses órgãos, né? A pergunta é esses órgãos que não estão cumprindo a lei. No caso, são empresas, né? Que não estão cumprindo a lei. Fábio, eu falei aqui de procurar os nossos sindicatos, né? De procurar Na a delegacia internet, do né? trabalho. Na internet tem os sites, né, de cada órgão, cada instituição, e sempre vai ter lá, já que são órgãos fiscalizadores, vai ter sim a aba de denunciar. Você pode fazer anonimamente, né? Eu até, se você tem até aquela sobreproteção, não use nem seu e-mail. Faça um e-mail, um outro tipo de e-mail só para fazer essa denúncia, se você não quer se expor, né? Então, assim, é importante você fazer e com provas, né? Com provas da materialidade do que você está falando, porque aí não vai ajudar o órgão na hora de fiscalizar. Então, quando você coloca provas, vai facilitar demais o andamento do processo, o início do processo até o deslize dele no final. Então, assim, em casos de redução de profissionais de enfermagem, né? Era 30, agora só tem 5 para fazer o que os 30 faziam. Então, esse caso aí, pessoal, é do Conselho Regional de Enfermagem da sua cidade. Agora, os casos que tratam de valores, os casos que tratam de valores proporcional, mudança de carga horária, mudança de contrato, esse daí é competência dos sindicatos. Então, você procura os sindicatos de sua cidade. Existem os sindicatos de enfermeiros, existe o sindicato de nível médio, no caso, auxiliares e técnicos, e existe o sindicato que são os três. Então, cada particularidade de cada estado, de cada cidade, tá bom? Então, É isso. façam valer os seus direitos. E, além disso, para não ficar somente nesses dois órgãos, se você estiver bem disposto na hora do computador, você pode acrescentar mais 2 órgãos, que seria o Ministério Público do Trabalho, que tem também a aba de denunciar anônimo, e também o Ministério Público Federal. Por que federal? Porque é um descumprimento de uma lei federal. Então, Importantíssimo. e ainda mais nós somos de profissões regulamentadas por lei. Por Então, lei. façam denúncias, Por lei denunciem. federal. Vocês vão receber o protocolo nesses e-mails, vocês vão receber as respostas da sua solicitação por esse e-mail que você for colocar, se for anônimo. E se identificar, tudo bem. Se identificou, também vai receber Vai no seu receber. e-mail esse Isso. despacho, como está o andamento Todo o de sua denúncia. acompanhamento. Exatamente. Agora, é aquela história, né, Isabel? Se não tiver denúncia, como é que eles vão saber? Não vão saber. Né? E aí, Não o que que precisa. acontece, né? Aquele ditado bem bobinho, né? Que eu ouvi quando era criança, quando o gato não tá, o rato faz a festa, né? Aí a gente fica na mão, né, deles. Então, assim, Exatamente. é Até por isso o que a gente precisa, e olha só, tem até aqui um comentário, ó, de uma colega aí, a enfermagem calada é como mulher que apanha e não denuncia o seu isso. agressor, tá, Ele vai gente? para o Então, é uma agressão, tá? É um assédio aqui, aprendi com meu amigo, ó, é um assédio moral coletivo. É uma agressão. Então, a gente precisa denunciar, tá? Porque realmente, se não denunciar, não vamos sair do lugar. Fábio, tem uma outra pergunta aqui, ó. Acho legal, acho que a gente comentou, mas às vezes o colega entrou depois. Os sócios cooperados vão receber retroativo? Galera, essa eu vou responder. Vão.
todos nós vamos receber o que é devido. Enrolem eles, né? Vamos usar assim essa palavra. Enrolem eles uma semana, um mês, um ano. Eles vão ter que chegar um momento que vão ter que acertar, vão ter que pagar, vão ter que colocar ali, inclusive, correção, né, Fábio? Exatamente, né? E eu sugeri, no caso das cooperativas, eu recomendei que se pedisse uma assembleia extraordinária, né, para tratar justamente desses valores. Um abraço aí para o professor Anderson Soares, uma grande liderança, um grande Seja profissional da docência do bem-vindo. Estado. Rafael Quirino, tem muita gente boa aqui na Seja live, viu, bem-vindo, Isabel? Rafael. Tem muita gente especial, né? Muita Então, gente assim, que luta também, né, Fábio? Que luta o tempo todo, né? Eu tenho acompanhado aí o Rafael também, aqui né? mais uma, Conhecido Fernanda aí. Fontinelli, a grande gigante aqui da nossa US. Então, pessoal, nos casos dos contratos de cooperativa, peça uma assembleia extraordinária, Isabel. Peça para que seja tratado sobre o piso. Peça para saber como é que está o andamento desses aditivos nos contratos do serviço público. Peçam que coloque na pauta como se dará, como ficará, ou como ficarão a questão do retroativo, já que a lei entrou em vigor em agosto. E não venha me dizer que não tem dinheiro, porque deve ter, com certeza, né, muito dinheiro aplicado aí. Então, se o dinheiro é do cooperado, né, assim, o Prolabore, Então, cadê, dividido né? entre os sócios, Então, então cadê? que use agora para pagar o retroativo dos profissionais. Os As minhas profissionais meninas merecem aqui já respeito, vão viu? fazer amanhã essa solicitação por e-mail, viu, Fábio? Para ficar registrado. Amanhã eu já vou estar E, passando para elas. Sou muito e, grata aí pela informação, porque amanhã eu já vou estar passando para elas isso aí, para que elas já façam por e-mail, para justamente ficar documentado, para quando chegar no momento de pagar e retroativo e tal, né? Diga, olha aqui, eu solicitei a assembleia, não teve, cadê e tal, né? Porque isso. estejam, tem a base, né, gente? É sempre interessante a gente ter ali, né, com que nos precavermos, com que nos garantirmos. Então, assim, né, tá aí a dica de ouro do Fábio. Vamos fazer por e-mail, né? E-mail fica registrado, exige resposta, tá? Não adianta, eu liguei, a cooperativa, eu sempre recebo aí dos meus alunos, meus seguidores, a cooperativa não tá me atendendo, ninguém na cooperativa fala nada. Mandaram um e-mail aqui, mas não respondem nada. Gente, envia e-mail também, ele vai ficar registrado, né? E dá vontade de dizer assim, mas você não é o dono? Por que não estão te recebendo, né? Não está Exatamente. recebendo o dono da empresa? Não recebe. Não Pois é. recebe e fala. Eu fiz até outro dia aí um vídeo aí, sabe? Fiz até uma piadinha aí, depois se Ah, tiver tempo, Fábio, você dá uma olhada. Mas é basicamente assim: oi, é da cooperativa. Eu queria saber sobre o salário, tá atrasado, era dia 10, hoje é dia 20. Olha, não é comigo, não, tá? É com o financeiro. Eu só trato de escala. É isso, sabe? Agora, na hora da escala, oi, minha Rosa, tudo bem? Você pode cobrir para mim? O técnico faltou. Não, não tem como eu ir. Não, eu te mando um Uber. É cada coisa que você vê, meu bem. É um amor, sabe? Meu amorzinho, minha Rosinha. Então, assim, galera, é o momento de não se calar, tá? é, E e, entender que esse direito é nosso e é geral. Independente de onde você trabalha, você está fazendo o seu trabalho, exercendo a sua profissão. Então, esse direito ele não vai mudar porque você está numa cooperativa, porque você está no hospital, porque você está numa clínica. É direito, é lei, né? Então, a gente tem que fazer cumprir. e vou até além, viu, Isabel? Assim, é uma expressão minha, tá, pessoal? Uma impressão minha e uma fala minha mesmo nessa questão dos vínculos precários, né? Se fala muito, Fábio, fomos demitidos, carteira assinada, e agora vai ser readmitidos ou admitidos, ou existe só a contratação agora por cooperativa. Porque, embora se pague o piso, Isabel, mas nós sabemos que a forma de cooperativa, o vínculo de cooperativa, não se pagam, isso por lei, claro, não se paga o que deveria ser pago na questão se você fosse CLT, né? Aqueles demais direitos, FGTS, aquela coisa toda. Aí eu Décimo digo só terceiro, assim, viu, Isabel? férias, né? Isso, eu digo só assim, viu, Isabel? Uma coisa muito simples, isso é uma impressão minha, ok? O pessoal não trabalha, não vão. Se você trabalha por produção e se você faltar não vai ter nenhum problema porque é por produção, nem vão ou não se cooperem, E tá? aí? Porque vão ser obrigados a contratar por carteira assinada. Se a enfermagem percebesse isso, muita coisa iria ser resolvida, viu, Se Isabel? abrir Fica aí a os dica aí, olhos, minha né? alfinetada. Se abrissem os olhos, né, Fábio? Eu acho que é isso mesmo. Fábio, tem uma pergunta aqui, ó, é um pouco capciosa para mim. Eu não sei se é de repente porque eu não entendi.
O piso é sobre o vencimento ou sobre a remuneração? O Fábio está mais preparado, gente, para É, o responder para você. piso, o que é o piso? Que ele é totalmente contrário ao oposto de teto, né? Teto está lá em cima, né? Assim, Exatamente. O piso piso é é o nosso, assim, a base. é o salário base, é o salário base, é o salário inicial da carreira. Por isso que é uma dica boa aí, depois para o pessoal do serviço público, né? Aqui já está tendo as movimentações, e que acredito que com certeza aí em Brasília também, porque existe uma preocupação, viu, Isabel? Até respondendo em cima dessa pergunta aí. Quando você fala do piso e o serviço público vai se readequar à reestruturação das carreiras ou PCCS, e vou pegar eu como exemplo, eu sou do estado, meu nível hoje é o 13. Então, presta atenção, eu sou técnico, o 3.325 corresponde ao 01, ok? Não é isso? Ó, você entende, ó? Do Isso, 1 é ao base, 13, não é é isso? o Não é básico. 1 ao, não é 1 ao 13? Isso, Então, 3.325 está aqui é no o 1. um. Uhum. Opa, mas segue a lógica, eu estou no 13. E o que, que vai acontecer aqui, Isabel? Eu vou ter que caminhar subindo 5% ao ano, ok? 5% a cada nível, até Para chegar no chegar lá. 13. Então, para uma dica aí para o pessoal do serviço público, veja com o seu sindicato, que inclusive é o que tem legitimidade para isso, né, para se atentar nessa questão, e com certeza eles já estão fazendo, viu, Isabel? Porque assim, na questão do, Importantíssimo, né, Fábio? Importantíssimo. e na questão do município, a regra é, viu, ó, como está tendo eleição para os deputados federais e estaduais, por isso que a União e estados não entraram, certo, Isabel? E a lei Sim, prevê o quê? Que se readequasse até dezembro, né, para que comece a isso. pagar em janeiro, em linhas Pagar gerais. já. Mas se a prefeitura, o município tiver orçamento, ele pode pagar o piso esse ano, como é o caso que você está vendo aí em vários lugares no Brasil, né? Aqui o Rondônia, por município exemplo, já está Aqui pagando. o município muito pequeno, então um município também pequeno, né, Tauá, está pagando e vai pagar o piso da categoria. Mas por quê? Porque vou dizer uma linguagem aqui, eles correram, né, digamos assim, eles correram, e o projeto de indicação tem que ser feito para entrar na LDO e depois entrar na LOA para poder ser pago, né? Que é a lei orçamentária anual. Existe uma regrinha, viu, Isabel? Não é assim, não. Por isso que ele colocou para se adequar, tanto na questão do PCCS e da reestruturação, mas também nessa questão técnica da questão de orçamentária. Tem que Compreendo. se entrar com o projeto de indicação, né, para valer dentro lá da Assembleia ou da Câmara, né, para colocando esse projeto, entrando para a LDO, ele ser aprovado eleito para a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e posteriormente entrar na LOA, que é a Lei de Orçamentária Anual. E aí sim ter a previsão do pagamento no ano subsequente. Então, os municípios estão conseguindo pagar justamente por isso. E a articulação do sindicato ela é muito importante nessa parte e ficar atentos a essa questão do achatamento. Não estou nem falando lá do veto, viu? Estou falando do achatamento das carreiras. As carreiras. Porque entende, Isabel, uma maneira mais Então, simples eles ainda de. enterram as Não, a carreiras, né? maneira mais simples de você entender agora, e nossos colegas que estão assistindo aqui até agora com a gente. Porque se você entrar agora na carreira, você vai ganhar o mesmo que eu, Não, não tem entende? como. Não Entendeu? pode. Então, como é que eu estou no 13 e vai todo mundo para o 01? Não tem Entendeu? lógica. Porque isso pode ocorrer. Se você não tiver atento, isso pode ocorrer. Entendeu? Exatamente. Então, falando que o nosso colega, até que ele talvez ele achou que a gente foi para outro tipo de resposta, mas eu aproveitei, foi o gancho da resposta da pergunta dele, mas sim, é sobre o salário base. Então, nesse salário base, né? Que é esse valor inicial do piso, vai ser somado a ele todas as outras gratificações insalubridade, adicional noturno, hora extra e tudo mais, tá certo? Então, respondendo a pergunta que ele fez. Agora, eu fui para uma pergunta até de uma visão mais macro, abrangendo aí o pessoal do serviço público, Isabel. Exatamente. Assim como as cooperativas, né? Que eu estava justamente também estudando, sabe? E olha só, no caso aqui, por exemplo, das minhas meninas, elas trabalham, elas fazem, a maior parte do mês elas fazem 2 plantões, né, de 24. Então, assim, 3 semanas no mês elas fazem 48 horas trabalhadas. Só que cada uma vez no mês, faz mais, faz 3 plantões de 24. Olha aí, uma semana por mês. E aí muita gente estava me perguntando, como assim? Porque tem a questão das horas, né? O piso está ligado a horas. E elas fazem muito mais. Então eu falei assim, gente,
eles vão ter que pagar, eles vão ter que calcular com base nisso e vão ter que pagar, né? Porque são aí horas a mais, horas extras trabalhadas, né? Isso. Elas não vão fazer, exemplo, tá, o que eles vão fazer? Eles vão botar, sei lá, 6 técnicos dentro da casa do paciente para conseguir fazer? Não, eles vão ter que pagar essas horas. Então, assim, e muita gente, né, Fábio, me procurando justamente para saber sobre isso, com medo da demissão, justamente por causa dessa lenda aí, né, que vão desempregar e demitir os técnicos e colocar os cuidadores. Eu falei, gente, isso não existe. Porque disse que eles não iam conseguir pagar porque vai dar mais de 5, 6 mil reais por mês para o técnico de home care que trabalha 24 por 48. Então, assim, o que eu respondi? Gente, se der, é o que eles vão ter que pagar, né? Eles vão, com certeza, ter que atender aí a questão das horas, né? As horas que são as horas que foram colocadas para serem feitas, que estão dentro da lei, da aprovação da lei, e o que passar, que é hora extra, dentro do que a lei permite também, porque ninguém pode fazer hora extra sub-humano, né, Fábio? Então, assim, o que tiver dentro, mas eles vão ter que colocar mais alguns técnicos. Eu acredito que eles vão ter que remodelar isso. Não dá, por exemplo, para fazer um plantão com 3 técnicas, igual é aqui, né? 24 por 48, um revezamento com 3 técnicos. Eu acredito que eles vão ter que colocar mais uma para conseguir, né, fazer esse ajuste. Mas aí, Fábio, você coloca para gente a questão de qual é realmente a visão, se tu tá a par disso. Porque é uma outra dúvida que eles trazem muito para mim. Eu vou responder aqui, vai ser uma resposta muito boa, que vai abranger muita coisa, né? Em poucos minutos eu consigo abranger ela. Um detalhe importante, antes de mais nada, investir a enfermagem, ela nunca será gasto, e sim investimento, né? Investimento. O nosso empregador tem que entender isso, que investir Exatamente. na enfermagem é investir Nossos salários é um investimento, né, Fábio? Sem dúvida. isso, uma assistência de qualidade que vai evitar erros e danos ao paciente e à instituição. Então, Porque vai é um nos trazer investimento, qualidade de vida, que é o que a gente está precisando, né? claro, exatamente. Agora, respondendo essa questão das horas, é muito importante, viu? Vamos separar aqui home care, vamos separar trabalho autônomo e vamos separar cooperativa, ok? Pronto, Ok. tirou esse pessoal todinho, pronto, agora vamos trabalhar as horas. O piso, ele não tratou de horas. O piso da enfermagem não está atrelado a carga horária nenhuma. Nenhuma. Ainda Agora, estamos tentando na, 30 horas, na, né? que está lá desde 2008 parada, a 2295 de 2000. Então, assim, o que eu digo para todo mundo? Que você se atenta no contrato de trabalho, no momento que foi assinado o piso da enfermagem, no caso, né, a PL 2564 saiu, não é nem assinado, na hora que ela foi publicada no Diário Oficial da União, certo? Então vamos lá. Naquele dia 5, na madrugada do dia 5, eu estava de plantão, foi publicado, né, a nossa PL 2564, que agora faz parte, né, da lei ordinária e tem o bojo do artigo 198 da Constituição. Então, naquele momento é o mais importante. Aí você vai olhar o quê? Qual era o seu contrato de trabalho? Quantas horas você trabalhava? Quantas horas você participava? O que você fazia? Então, essa é a pergunta principal, Isabel, que ela vai nortear muitas coisas lá na frente. Porque você vai e me diz assim, Fábio, no momento em que a lei foi publicada no Diário Oficial, eu trabalhava 20 horas. Sabe o que eu digo para essas pessoas, Isabel? Elas irão receber o piso. Fábio, eu trabalhava no momento da publicação da lei, eu trabalhava 30 horas. Essas pessoas irão receber o peso, Isabel. Fábio, por último, eu trabalhava no momento da lei 44 horas semanais, que é o que é permitido pela CLT. Então você recebeu o piso. Então, daí nasce a necessidade das 30 horas mais tarde, porque vai entrar uma coisa, Isabel, que eu disse que ninguém solta a mão de ninguém, a história da empatia. Hoje aqui no estádio eu sou 30 horas, certo? Não existe essa falácia de se aumentar horas. Por quê? Porque o contrato não pode ser alterado, Isabel. E até pode,
Tá lá no meu Instagram. Quem me acompanha tá lá os vídeos. O artigo 483, 486 da CLT, o artigo 7 da Constituição, dá esse amparo de que o contrato pode ser alterado, mas com a anuência de ambas as partes. Tá? 483 e Só 463. assim, né? De ambas as partes. Então, o que é ambas as partes? Se você concordar, Isabel, se você concordar em trabalhar mais horas e se houver uma compensação para isso, Isabel. Olha só, Entendi. olha como isso é importante. Você conseguiu, no momento da publicação da Consegui. lei, o meu contrato era 30 horas. Então, você vai receber o piso e todas as outras Entendi benesses. totalmente. Uhum. Entendeu? Não tem essa No história de caso, então, mudar das a carga técnicas de horária. enfermagem que trabalhavam um pouco mais de 48 horas, vai receber o piso. Exatamente. E por isso Só que eu tirei, que, por só isso que eu que, tirei cooperativas e home care. Vamos isso, entender a regra geral. Porque aí vai vir a outra coisa que é o que eu vou lhe dizer. Quando entra, porque a proporcionalidade ela é permitida por lei, ok? Está lá no artigo 7, mas entenda. Quando você entra nos contratos autônomos, que é o caso, quando você entra nos contratos de cooperativa que trabalham por produção, aí tudo bem, você vai trabalhar menor e vai receber proporcional naquele valor. Você vai receber em horas, como você falou, entendi. né? Mas eu estou falando de contratos amarrados, como No caso, concursado, hoje, Fábio, por municipal, exemplo, no caso das CLT. minhas meninas, elas trabalham 60 horas semanais, né? Porque Mas elas aí o fazem que é autônomo, é home care autônomo, sem carteira cooperativa, assinada? Aí, cooperativa, cooperativa. Pois é, 60 horas exatamente. semanais. Vai Agora, receber. se a gente fosse levar ao pé da letra, viu, Isabel? Só por curiosidade, depois dá uma olhadinha na lei número 12.000, né? 690 de 2012, né? Que é a lei que fala das cooperativas. Lá tem regrinhas, viu, Isabel? Que eu fico observando, essas regrinhas não são cumpridas, Não, sabe? não. Ela até acrescenta que o valor que tem que ser retirado lá não pode ser abaixo do piso. Olha só. Pois é. Ela coloca lá regras de horas, Olha aí. não é assim também não. Você sabia que eu conheço, e com certeza você conhece, um profissional de enfermagem que trabalha 40 dias, sendo que o mês é 30 dias? Olha aí. Sabe o que ele quer dizer? Com certeza ele está trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite, né? Exatamente. Não existe isso. Pois é. Não Como, né? pode. Aí Como? você justifica, não, mas é produção. É produção? E a É o que AVC? eles dizem para elas, né? É produção. Então, elas trabalham 24 por 48, né? Só que tem uma semana no mês que elas fazem 60 e tantas horas. E aí, depois, quando você divide isso, dá em média 60 horas semanais. E assim, e a desvalorização de sempre, né, Fábio? Que a Pois gente está é. acostumado a Porque, ver. ó, 50 horas semanais, né? Olha qual é a regra da CLT. A regra da CLT é 44, para você ver, né? Então, assim, há alguns tipos de cooperativa, claro, você vê a cooperativa dos recicladores. Você vê lindamente a lei da cooperativa sendo cumprida, sabe? É, Os dividendos, débitos, deméritos, tudo lá bem direitinho. Agora, quando você parte para cooperativas de pessoas, né? Pessoas que eu digo do profissional de enfermagem, da saúde, você vê muitas vezes, Isabel, não sei citar nomes, nem nome de cooperativa nenhuma, mas você vê muitos vínculos empregatícios disfarçados, tá? Porque se você for olhar a cooperativa, você não é para ter patrão, você sabia? Você não é para ter questão hierárquica, é. Mas é mas a totalmente gente sabe que não disfarçado. é. É Mas a gente totalmente sabe que não é, disfarçado. E eu porque te digo mais, eu vou mais existe longe para escala para você. cumprir. É, Vou mais longe, Fábio, porque eu vivo isso há 6 anos. Eu vivo os dois lados, né? Sendo técnica de enfermagem e sendo, no caso, a patroa aqui em casa das meninas, né? Que são isso. cooperadas. E ainda rola coação, ainda rola coisa muito pior, sabe, Fábio? Ainda rola você ser desvalorizado, ainda rola assim, ouvir dizer, porque o técnico de enfermagem é muito difícil, porque o técnico de enfermagem é isso, porque o técnico de enfermagem é aquilo, entende? Então, assim, é como eu digo, essa desvalorização geral dessa velha era da enfermagem passou da hora de acabar, sabe? E, assim, eu acho que a gente precisa considerar isso que a colega falou aí, que a gente precisa denunciar os agressores, sabe, Fábio? Onde quer que eles estejam, Verdade. é importante.
É muito importante. Então, assim, se calar, não denunciar, a gente falou aqui, amanhã a minha equipe vai fazer um resumo dessa live, além dela ficar postada, a minha equipe vai fazer um resumo, né, pra gente também ter esse resumo aí, e para facilitar para as pessoas até terem aí esses pontos, assim, bem legais, bem importantes, né, foram citadas leis, você deu passo a passo aí, né, de como denunciar, então isso aí a gente também vai fazer, né, um passo a passo, vamos fazer algumas postagens aí nos próximos dias, né, o passo a passo de onde denunciar, né, que tipo de denúncia é feita em cada órgão, né, tudo isso que você acrescentou aqui para nós, sou muito grata, Fábio, muito grata mesmo, por você ter aceito meu convite, por todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, né, que fosse um pouquinho para acrescentar aí, para somar, por todos que estão com a gente aqui até agora, porque, assim, é uma luta que não pode parar, sabe? Porque a gente realmente precisa, né, dessa transformação, e eu acho que essa humanização que a saúde precisa, que os usuários, né, o povo no modo geral pede tanto, né, eu acho que ela inicia com a valorização do profissional de enfermagem. Porque essa desvalorização é que, na verdade, traz a desumanização, né? O agir de forma desumana, né? O cansaço, o estresse, né? A falta de qualidade de vida, né? Do autocuidado para o profissional de enfermagem, né? E o fato de acarretar doenças e dificuldades é que faz com que, muitas vezes, nós não consigamos, né? Entregar, né, todo aquele valor que a gente precisava entregar, por justamente vivermos a desvalorização. A minha mãe tinha um ditado muito sábio, sabe, Fábio, que é: a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? Então é difícil você ser humano quando você é tratado de forma totalmente desumana. Então eu acho que é importante ficar para a população, no modo geral, que a enfermagem precisa também ser tratada de forma humanizada, para que a gente consiga, sim, né, entregar essa humanização que eu também acho necessária e que eu ensino para os meus técnicos de enfermagem de valor, né, para minha família, que hoje a gente constitui uma família de técnicos de enfermagem de valor. Mas é importante que nós também recebamos, né, essa humanização e essa valorização, né? Fábio, eu acho que você quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a nossa live foi muito produtiva. A gente está aqui há 1h40. Muitos pontos, né? E dá para depois fazer flashes aí, né? Isso. Eu tive um programa de podcast, eu fazia muito flash, eu pegava os vídeos e fazia os flashes para gerar conteúdo. Que legal. Muito bacana, né? Tem um ponto importante, viu, Isabel? 2 pontos importantes, que é em relação ao veto, né? O veto do reajuste pelo IPCA, né? Porque se a gente não tiver o reajuste atrelado ao piso, que é possível, tá? Não é nenhuma falácia assim meio absurda, porque existe no magistério, né? Exatamente. Existe também o de saúde, então não é nada absurdo, tá? É um complicador para nós, né, Fábio? É porque se o IPCA não passar, o nosso salário, em no máximo 1, 2 anos, eu acho, Não ele vale vai ficar nada. defasado. Não vale nada. Entendeu? Então é importante, e eu acredito, viu, Isabel, que o veto será derrubado, apesar que a luta no momento é outra, tá? Então foi pergunta que surgiu na live Mas aí é em relação ao importante a gente saber que essa luta não acabou, né? Que a gente acabou, só venceu uma das batalhas, né? Tem uma guerra que a gente está vivendo por essa valorização, né, Fábio? Então, assim, a gente venceu uma batalha, mas a gente tem que vencer essa guerra toda, ou seja, porque uma depende da outra, né? Você está falando aí, tem o veto, e tudo isso é substancial para onde a gente precisa chegar. Isso, e o veto, né, como pauta, ele subiu para 30 dias, a Câmara e o Senado, ele fazer sessão solene para tratar sobre isso, e a gente chama assim, Isabel, enquanto isso não é resolvido, a gente chama de pauta trancada, então não se pode votar outras pautas enquanto não se votam os vetos. Tá vendo? Então lá hoje no Congresso existe 3 vetos, o nosso e outros 2 de outras matérias, tá? Então, assim, nada se faz enquanto não se vota os vetos. Ele é obrigatório. Enquanto não se votar os vetos, também não se vota nada, entende? Então, assim, nada assim nessa expressão. Então, assim, eu acredito, apesar que o prazo termina agora dia 4/9, mas eu acredito que
na minha opinião, talvez irá ser tratado após as eleições, tá, Isabel? Minha opinião, tá? Posso estar errado. E quero estar É, errado. E quero estar errado. Porque existe um amplo acordo, Isabel, com a Câmara e Senado. Agora vamos lembrar bem, vamos ser agora bem realistas. O que o pessoal está fazendo no momento, Isabel? Campanha política. Então lá vai ter um quórum muito pequeno. Quem é que quer arriscar de jogar uma pauta dessa aí e não é isso. passar? Não pode, minha filha. Infelizmente. Então, assim, vamos colocar, possivelmente essa questão vai ser tratada após o período das eleições, eu acho. Tá? Lamentável, né, Fábio? Isso. Lamentável. E sobre o STF, né, como a gente mencionou, existiu aí a vitória, né, na Câmara, no Senado e na AGU, né, com pareceres favoráveis ao piso, inclusive acrescentando o pedido de arquivamento da denúncia da ADI, né, da ação direta de constitucionalidade. Então, assim, quando todo esse material está voltando para o ministro Luiz Barroso, que é o bacana que está cuidando dessa questão, né, que vai dar o parecer, que vai falar na ação sobre isso, e ele vai ver porque o manto da Constituição já está lá, a PEC 11, que é a emenda 104. A PL seguiu todos os ritos que tinha que seguir, por Tá comissões, tudo dentro da né? legalidade. Tudo bem direitinho, né? Apesar dos impasses, dos encalços que teve no meio do caminho, mas a PL 2564 passou por tudo e com louvor e Graças a brilhantemente Deus. foi aprovada, promulgada, assinada e publicada. Acabou-se, então. E a substancial também da emenda 124, né, constitucionalmente, o artigo 198, também desceu amparo muito forte para nosso piso. Então, assim, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o advogado-geral da União está errado? Ele vai dizer que a Câmara e o Senado está Não errado? tem Que a como, PGR né, está errada? Fábio? Não tem como, não existe, pessoal, não existe. Então, eu digo uma linguagem no direito, quando a gente termina a petição, Isabel, é assim, não é nem a gente, né? O próprio juiz, quando ele dá um despacho também, um parecer, uma sentença, ele diz, cumpra-se, Cumpra-se. cumpra-se, né? E, e Então, é tem isso que tem que ser força, feito. e tem força total, né? É igual quando os primeiras aulas de direito, né, Fábio? Eles ensinam pra gente assim, mandato é de político, né? O juiz é mandado, porque juiz manda, Isso. cumpra-se e cumpre. Então, E assim, tem que obedecer. é mandando, né? É ali, vai lá e cumpre, e faz e vamos fazer valer. Então, assim, não tem como, gente, simplesmente passar por cima disso, né? Desse cumprimento. Vai chegar o momento. E é o que eu tinha respondido para muita gente, centenas de pessoas, né, Fábio? Quando eu te convidei para a gente vir aqui, porque a galera muito perdida, muito confusa, e assim, eu entendo, né? Não tem nada de errado nisso, porque eles estão sendo ali assediados o tempo todo, estão sofrendo aquela pressão, né? E aí é normal bater uma dúvida, né? Uma dor e tal, até um certo desespero, mas eu falei, gente, deixem o coração de vocês em paz, né? Eu sou conhecida aí como a gratidão, né? Porque eu sou muito grata mesmo. Graças a Deus eu consegui desenvolver essa gratidão por tudo. E eu falei para ele, gente, relaxa, entendeu? Agradece, porque essa batalha a gente já venceu. Então, assim, coloca a gratidão na frente e relaxa, porque vai chegar um momento. Eles podem espernear, eles podem fazer o que eles quiserem, mas vai chegar um momento, né, Fábio? Não adianta. Certeza. Certeza, viu, Isabel? É por aí. E tem que ser cumprido e denunciado o que tem que ser denunciado e que a gente tem que se politizar mais, se empoderar mais, segurar na mão do outro, Estudar, confiar né, no Fábio? outro, Estudar a política, estudar, entender o que está estudar com aquele... acontecendo, né? Não é Exatamente. votar em partido, não é votar em fulano, beltrano, porque o vizinho pediu, porque, né, Isso. gente, é um novo mundo, né? Eu que eu falei, comecei falando aqui, né? Gratidão à internet e todo esse poder que a gente tem. Então vamos estudar, né? A gente precisa realmente se politizar, entender o que está acontecendo. As pessoas, elas não conseguem entender nem o processo, né, Fábio? Não sabem nem qual é o processo. Exatamente. Tem que se libertar, tem que ter o conhecimento, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que A nascer de pergunta você que eu esse mais desejo. recebia depois da aprovação da PL era assim: e agora? Aprovou e agora? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Onde é que está e tal? Eu ia lá, explicava passo a passo, daí a pouco vinha outro. Então, assim, e é mais fácil, né, Fábio, também ter a resposta pronta, né? Não ter que perder tempo para Essa, estudar, debruçar ali, né? Estudar e cavar, mas é aquilo que você disse, o conhecimento é libertador. E eu acho que quando você aprende, você não depende de esperar o outro, né? Te ensinar, de esperar o outro fazer.
E isso tudo é transformador pra gente, né? Exatamente. E vai ser luz para essas pessoas, né? Isso é importante. Elas veem a gente como É, liderança e como luzes para elas, né? é isso mesmo. Por isso que eu coloquei um verde hoje pra gente, ó, cheio de paz, né? E, E lembrando aí um vagalumezinho, né? Que vai iluminando aí, assim, é um pouquinho do que a gente veio hoje fazer aqui, né, Fábio? Iluminar realmente um pouquinho a mente das pessoas, levar um pouco de paz, porque é o meu maior objetivo, sabe? Fazer com que eles acalmem os corações. Porque, igual eu falei para você, só de ontem para hoje eu recebi só no TikTok mais de 600 direct. Fora YouTube, Facebook, Instagram, né? Então, assim, é uhum. muito direct, é muita mensagem para responder no 1 a 1. Eu tenho uma equipe até muito incrível, né? Até razoável aí, a gente tem já 11 pessoas, mas assim, é tenso, né, para responder ali no 1 para 1. E eu falei, não, vamos fazer uma live para acalmar, né? Porque a frase que eu mais digitei essa semana foi: acalmem os corações de vocês, gente. É merecimento, né? E como é mérito, eu acredito muito na justiça divina. Eu não acredito em acaso, sabe, Fábio? Eu acho que Não existe nada acaso. tá aqui à toa, sabe? Ah, que nossa, do nada aprovou o piso da enfermagem, do nada. Quantos anos? Quantos anos 50. de batalha? Olha aí, 50 anos, né? Então, assim, muita gente nem sabe, entende? Então, é muitos anos, né? Batalhando, batalhando todo dia ali, né? Porque, assim, suponhamos que muitos cruzaram os braços, certeza. Agora, uma certeza que eu tenho é que muitos estiveram lá, batalhando ali um pedacinho todo dia, né? Para isso acontecer. Exatamente. E chegou o momento agora é colher os frutos, né? A gente plantou, né? Alguns plantaram, outros preferiram só colher, né? Tem sempre a chapeuzinho vermelho, né, Fábio? Que eu sempre falo, né? Tem aquele fazendeiro, né, que planta e tem sempre um monte de chapeuzinho vermelho que só pega uma cestinha e sai, né, para colher. Eu nunca quis ser o chapeuzinho vermelho, sabe, Fábio? Eu sempre gostei de ver as coisas crescerem, né, germinar. Então, assim, eu gosto da minha fazenda, né? Prefiro plantar. Mas não tem nada de errado, né? Com o chapeuzinho vermelho também. Eu só acho assim que em algum momento vamos tirar aí, né, a capa vermelha e vamos abraçar aí, né, a nossa guerra que não terminou. É, por isso que eu disse, algumas pessoas se sentem mais vocacionadas, né? Por exemplo, eu me sinto mais vocacionado e como liderança, entendeu? E aí a gente não espera as coisas acontecerem, a gente faz. Por isso que a gente se diferencia dos demais. Os verdadeiros líderes, ele lidera pelo exemplo, Exemplo, entendeu? sempre. Então, mais ou menos isso. E assim, como você disse, nada não vai parar por aqui. Eu disse para mim mesmo que iria descansar quando todos os contra-cheques estivessem atualizados. E, além disso, temos aí milhares de outras coisas, né? Aposentadoria especial, um descanso digno, repouso digno, Tudo condições que vem, dignas de tudo que trabalho, vem e junto. tantas outras pautas da enfermagem, né? As 30 horas para os outros colegas que não têm, só porque eu tenho, os outros não podem ter, então eu quero todo mundo com 30 horas. É isso. Porque é feio, né, Fábio? Olha, você chegar numa capital do país igual aqui, eu moro muito pertinho do setor hospitalar norte, né? E você chega ali na hora do almoço, Fábio, eu falo para você, eu me envergonho como profissional de enfermagem, como agente de saúde, sabe? Eu me envergonho muito de ver os meus colegas no chão, com uma marmita no colo, embaixo de árvore, ou então pegando a cadeira dos trailers, né, dos restaurantes que tem perto, para comerem as suas marmitas em instituições como eu citei aqui, né, que você entra e parece um hotel de tão chique. Sabe por quê, Fábio? Porque assim, e para aqueles governantes, para aqueles dirigentes, né, dessas empresas aí que nos veem, nos ouvirem, né, Fábio? Porque essas lives elas caminham tanto, né? Vocês não conseguem parar um minuto para pensar que essas instituições só estão em pé por causa daquele cidadão, daquele profissional de enfermagem que está ali sentado no meio-fio, comendo a marmita dele, no meio da poeira, da contaminação, né? Toda essa contaminação aí dos carros, dos combustíveis, né? Das pessoas que estão ali ao redor passando mal, né? Toda uma situação. Então, assim, é feio, Fábio, é feio de ver. É lamentável, né? Além de triste,
Além de triste. É feio de ver. Então, assim, é somente uma batalha. Uma grande batalha, né? 50 anos batalhando. Né? Então, Exatamente. assim, Mais de 50 anos e legalmente mais de 30. Então, assim, é complicado. E por isso que a gente entende hoje o sucateamento, digamos assim, da Justiça do Trabalho, né? O porquê que quiseram tanto acabar com a Justiça do Trabalho. Daí a resposta, né? Para que a escravidão volte de forma disfarçada, né, Isabel? exatamente. Eu falo muito para os meus alunos, para os meus seguidores, sobre a escravidão e sobre esse massacre, né? Porque, assim, se a gente for olhar, é um massacre que a gente vive por parte, assim, desse mercado que virou a saúde, né, Fábio? Porque virou um mercado lucrativo, né, que torna aí, como eu Muito. disse agora há pouco, o caboclo aí o mais jovem milionário, né, do Brasil. Então, Isso. assim, então virou um mercado que a saúde mesmo não existe, né? Não tem saúde para os profissionais, porque mentalmente está todo mundo abalado, psicologicamente. Não tem saúde para aqueles que buscam, porque eles já chegam ali sem saúde, né? Ou tentando a manutenção dela. Uhum. E, e esse mercado, ele massacra o profissional de saúde. Ele massacra a cada minuto. Porque assim, quando a gente vai juntando a falta de um salário digno, quando a gente junta não ter um repouso digno, quando a gente julga não ter um lugar para sentar para comer, quando a gente vai juntando todos esses pontos, o excesso de trabalho, né? Toda a questão de você estar ali, né, em cargos que não são seus, né? Você está ali exercendo atribuições que não são suas, dentre outros, né, milhares de situações que a gente poderia citar aqui, né, ter sua bolsa revistada ao sair do hospital como se você estivesse roubando um vidro de dipirona, sabe? Entrar pela porta de fundo dessa instituição, uma portinha feia, lá no fundo, porque você não pode passar pelos tapetes da entrada. Então, assim, tudo isso é um Não pode massacre, usar o né, Fábio? elevador, né? É um Pra massacre. poder. E isso está matando a cada dia o profissional de enfermagem, o profissional de saúde. Verdade. Tá? Porque, infelizmente, Fábio, os nossos colegas médicos não entram pelas portas dos fundos, sabe? Eles têm estacionamento exclusivo. Então, fica essa reflexão para quem está nos vendo aí, vai nos ver. Porque esse massacre e essa escravidão ela tem que acabar. Isso faz parte de uma velha era da enfermagem que a gente não quer mais viver. Exatamente. Tempos novos para a nossa profissão, para a nossa enfermagem, né? Que Nova era venham da vários enfermagem. líderes, né? A Nova nova era era da da enfermagem. enfermagem, novos líderes, né? Novas pessoas que estão aí defendendo a classe e é isso que é E importante. o que eu queria dizer para vocês, gente, é que nós não somos super-heróis. E que, tipo, isso que eu estou fazendo aqui com o Fábio, a gente vai repetir mais vezes, né, Fábio, se você aceitar meu convite. E Verdade, que sim. todos nós podemos fazer. Vocês também. Quem precisar e achar que eu posso acrescentar em algo, quiser convidar, eu estou aberta, tá? E qualquer um de vocês, colega aí de eu quero fazer um desabafo, eu tenho que falar, eu quero ouvir, eu queria entender isso, Uhum. chama no direct, a gente marca, a gente senta, a gente conversa. Uhum. Porque assim, a gente precisa falar, né? E aqui eu sempre chamo esse meu programa de A Voz da Enfermagem, para que vocês entendam que esse espaço é nosso, né? É onde a gente tem a nossa voz. Aqui ninguém manda, ninguém tem chefe, né? Não tem tribo, né? Então é o nosso espaço. Então, sinta-se à vontade e feliz de fazer também, a parte de vocês, um pedacinho, né? Um pedacinho, um plantio, só uma sementinha, né? Que é o que a gente está Exatamente. fazendo aqui, ó, né? É, cada um fazendo a sua parte, né? Refletindo Vai no ter todo, com certeza a gente vai ter uma essa. profissão muito mais valorizada e digna para todos os nossos colegas profissionais de enfermagem. Com Né? Eu não certeza. vou me cansar enquanto não ver as coisas nos seus devidos lugares. É isso. Tá? É Sou por do isso que a direito, sou gente vai. operador do direito, mas eu não consigo soltar a enfermagem. É isso. É por isso que a gente vai noite adentro, né, Fábio? Aí, trabalhando e com o prazer de poder estar aí somando. Fábio, eu queria que você recebesse a minha gratidão, sabe? Gratidão infinita por essa participação aqui. Muita coisa, assim, veio a somar para mim, esclareceu muita coisa. Eu espero que os nossos colegas também possam ter esclarecido muita coisa, possam ter, né, entendido. E se ficar alguma dúvida, gente,
eu estou aqui aberta, o direct está aí, a minha equipe vai respondendo, às vezes a gente não consegue mesmo responder no primeiro dia, mas responde no segundo, tá? E eu fico muito feliz de poder somar com cada um de vocês. E, Fábio, eu só tenho gratidão, nem tenho muitas palavras para assim, explanar o que eu estou sentindo em relação, assim, à sua atitude da gente vir aqui e de conseguir aí esclarecer os nossos colegas. Eu fico muito feliz com a oportunidade, já provoco aí, se tiver outros temas, né? Se o seu público necessitar de outros esclarecimentos sobre temas específicos, a gente pode continuar nessa parceria, Que né? ótimo, Fazendo essas lives de esclarecimento, que estou isso é muito muito grata. importante, sabe, Isabel? Trocar ideias, trocar informações, trocar esses leads, né? É muito Acrescentar, importante. é isso, é Eu só tenho a verdade. agradecer pela oportunidade, E a né? todos Ter vocês trocado que ideia com estiveram aqui conosco, né? E que estão aqui conosco, aqueles que tiveram que sair, que vão ver depois o restante, sabe? Aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco no momento, mas que vão nos assistir, vocês que estão aqui conosco. Gente, gratidão a cada um pela sua participação. E, assim, eu acho que a palavra é denuncie, denuncie, né? E a frase, denuncie seus agressores. Em qualquer que seja, né, aí o seu local de trabalho, cooperativa, hospital, clínica, home care, o que quer que seja, né? Não vamos Exatamente. nos calar, tá? A enfermagem Então, agora faça tem, valer seus direitos, né? a Faça enfermagem agora valer tem seus voz. direitos. É isso. Isso. Fábio, gratiluz, viu? Paz, uma noite aí abençoada para você e para todos vocês aí, ó. Ainda temos aqui 14 guerreiros aqui conosco que também não desistiram, que também são fazendeiros, né? Que estão aqui plantando as suas sementinhas, não querem ser, né, o Chapeuzinho Vermelho, que vai lá só coletar. E muita paz para você, viu? Que Jesus te retribua cada colocação, cada detalhe, cada informação que você trouxe para a gente hoje. Tá certo. Gratidão. Eu tenho a agradecer. Muito obrigado a todos que estavam com a gente até o momento e a todos que passaram por aqui. Tá certo? Gratidão, gente. Uma ótima noite para todos nós. Gratidão, Fábio. Gratidão.